Fala, galera! Estamos aqui no Chosencast, o podcast que te desafia a ir além. Cadê as palminhas? Combinamos que ia ter palminha? Episódio número 1! Tem que celebrar, tem que celebrar. Aqui quem vos fala, olha, eu tô muito radialista hoje, a minha voz não é tão grossa assim hoje, mas eu acho que, por causa, né, esse lançamento, a voz aí tá até mais radialista. Meu nome é Luciana Durso e estou aqui com meu marido. Fala, marido. Tudo bem, galera? Tá falando rápido, como é o primeiro episódio e a gente tá aqui no controle também. Tá meio complicado, mas a gente vai fazer assim mesmo, porque a gente não depende só do nosso entendimento, né? Tem que se preparar, mas Deus é bom. Amém. Qual o nome do marido? Dependemos da misericórdia do Senhor hoje. Ele já sai falando, não se apresenta. Vamos me apresentar, então. Meu nome é Leandro. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast. Estou muito, muito feliz, porque quando a gente começa a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né, e receber um convidado tão especial como o de hoje, isso faz uma diferença no nosso começo gritante. Eu espero que vocês curtam, nos sigam através das redes sociais, vocês vão poder ouvir o primeiro episódio, tudo que vai acontecer no Instagram, no Spotify, em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Então, se você quer acompanhar, fica ligado aí, beleza? Estamos hoje aqui com um convidado mega especial, que é nosso slogan, né? O podcast que te desafia, ele que nos desafiou a montar um podcast. Leandro Barreto, bem-vindo! Obrigado, fala galera! Bom, eu tive a ideia de que eles começassem um podcast, mas não pedi para ser o primeiro convidado, nem o segundo, nem o terceiro. Falei, vocês precisam fazer, vocês sentam em muita mesa, conversam com muitas pessoas. E não é que eles toparam, gente, eles toparam e me deram a honra de estar aqui no primeiro episódio. Agradeço vocês. O Lei e a Lu é um casal que eu já amo muito há muito tempo, a gente se conhece. É verdade. E eles têm feito coisas incríveis aqui em Orlando. E agora que eu tô por aqui, né? Tô virando arroz de festa também e tudo rolê, que nem vocês, né? Sempre foram aqui. E Orlando todo mundo fala como se fosse Orlândia, né? Orlândia, porque só tem brazuca. Só brazuca. E a maioria é meio caipira, que nem a gente, né? Então virou Orlândia. Orlândia. Não, aqui é cidade interior, a gente Interior. fala. Quando eu vou pra Nova York, eu falo, gente, eu quero voltar pra roça. Sim. Eu quero voltar pra roça, porque Nova York é Aqui grande é só um demais. pouco menos interior quando tá bombando a cidade por causa do Mickey e companhia, né? Mas do contrário, é a cidadezinha mesmo. Bem devagarzinho, trânsito devagar, né? E quem vem dirige devagar, né? É. Porque tá todo mundo feliz de uma minivan cheia, uma penca de parente indo ver o ratinho. Então, Não, e aqui os caras dirigem muito bem, né, Lu? Ele fala aí. muito bem, muito bem. Jamais eu vou falar de norte-americanos, uma nação que tá nos recebendo, mas raça pra dirigir mal, gente. Corta essa parte depois aí, tá tudo bem. O que eu gosto do trânsito é que eles são educadinhos, assim, sabe? Igual quando tem um cruzamento, assim, sabe? É bonitinho. Poxa, mó bonitinho. Se um espera, aí um vai, aí se é a vez do outro não foi buzina, agora é tua vez. Sabe que eu lembrei da minha primeira comunhão, que todas as crianças tinham que se movimentar exatamente como é o trânsito aqui. Para um, vai o outro, põe a mãozinha, aí o padre colocava a hóstia, o corpo de Cristo, amém. Daí o outro vinha, põe a mãozinha, a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima. E a minha avó ainda falou pra mim, se você não confessar todos os seus pecados e não puder a mão esquerda em cima da direita, vai cair o corpo de Cristo na hora que você for pegar. Então você imagina. Acho que toda avó discipulava assim. Deve ser elas que coordenam o trânsito aqui nos Estados Unidos. Não é possível, porque é tudo muito direitinho. Mas, gente, tô feliz demais de estar aqui com vocês. Agradeço. E esse podcast, galera, realmente vai sempre estar te desafiando a ir além. Essa é a proposta desse casal e eu tô muito feliz de dar esse primeiro pontapé com vocês. E exatamente esse ir além, muitas vezes a gente fica esperando, né? Acho que a gente tomou café, sentamos na mesa faz um mês, né, Lê? Um mês e pouco, e aí conversa vai, conversa vem. E aí o Lê falou, por que vocês não montam podcast? Tipo assim, gente, podcast não é coisa fácil, assim, né? É que não sei se vocês não estão vendo aqui atrás, é um monte de mesa, fio, cabo, programa, tudo. Mas eu creio que quando a gente está disponível, porque Deus, eu acredito que ele fica sempre nos impulsionando, e ele usa pessoas, né? Sim. E você foi lá e deu uma cutucada e pá, saiu. Então, da mesma forma que ele nos impulsionou, nós queremos impulsionar você a fazer o que Deus tem chamado você, porque
Muita gente se converte e fica ali no banho-maria, né, Lê? A vida inteira, passa ano, entra ano e fica só perguntando qual será o meu chamado. Uma pergunta, Lê, como é que a pessoa descobre o que ela tem que fazer? Enquanto ela não descobre o chamado que tanto dizem, né? Faz o quê? Faz como? Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que definir como cristão o que é chamado. Então, Gênesis 3:8, a Bíblia diz que Deus chamou Adão e Eva de volta para perto dele. Então, o chamado na Bíblia inteira é estar próximo do Senhor, é estar junto de Jesus. João 15 diz que é estar na videira verdadeira. Então, o chamado é relacionamento pessoal com o Senhor. E vocação é um produto do chamado, é um produto do relacionamento. Ou seja, uma vez que eu sou amigo de Deus, eu sou comissionado por Ele a fazer algo. E esse algo basicamente está pré-instalado dentro de nós. Eu acho que desde criança você já gosta de certas coisas, você já pensa, você ouve determinados gritos. Eu não acho que todo ser humano ouve todo grito da face da terra de necessidade. Você escuta uns, o Lê escuta outro, eu escuto o outro. E à medida que a gente responde, a gente se torna uma solução. Então eu acredito hoje, um bom trabalho ele é vendido como solução, um bom curso é vendido como solução e obviamente um bom ministério é uma solução. Então nós estamos aqui para solucionar o grito que a gente ouve. Alguém ouve o grito da África, vira missionário na África. Alguém ouve o grito do drogado, abre uma casa de recuperação de drogados. O cara da sua igreja, o jogador Juan, ele ouve um grito no meio do esporte e tá lá ele evangelizando com a célula dele no meio dos jogadores de futebol. Então, assim, a vocação, para mim, é um produto do chamado. O chamado é universal. Todo mundo foi chamado para ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E a partir desse relacionamento, a maturação desse relacionamento vai te revelar uma coisa que só você queima. E você queima por aquilo, e você pode cair, que você levanta e vai atrás daquilo. Alguém pode te impedir, que você sai desse impedimento e vai atrás daquilo. Então, nasce uma palavra grega nas escrituras chamado clésia, que na verdade é o serviço à eclésia, que é a igreja. Então, igreja é do original grego eclésia. Eclésia é o serviço que podemos fazer pelo ministério, pela noiva de Jesus. Então, uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, outros com o dom de intercessão, outros com o dom de apacentar, dons administrativos, inúmeros dons. E não existe melhor quem jamais. É mais top, né? Acho que a galera meio que quero estar no altar, né? Muitos procuram assim, eu quero aparecer, quero pregar. Porque antigamente era só pregar e cantar, A igreja 2.0 é a igreja do ou você canta ou você prega. Só tem esses dois. Só tem dois ministérios. Se você não faz nenhum dos dois, você não é nada. E até por isso teve tanto pregador ruim e tanta música péssima. E tinha uma época que um povo cantava tão mal. E aí você ia reclamar e você falava, mas é pra Jesus que eu tô cantando. Então virou um jargão, assim. E o povo tinha que aguentar, Não, né? o povo do mundo tinha figas, lembra? Galera, pix e figuinhas. Então você não pode tocar. O crente inventou uma, Deus me disse. E quando ele usa o Deus me disse, o Deus me deu, o Deus me falou, você tem que ficar quieto. Quem vai ir atrás? Aí O cara vai embora da sua igreja, Deus me disse. O cara faz uma música ruim, Deus me deu. Você não pode nem falar, sua música é ruim, porque você vai falar que a música que Deus deu é ruim. Então você não pode falar nada. Qual Deus que foi que deu? Então, aí que tá o problema, Mas, né? cara, é o seguinte, eu sei que vocês já deram uma acelerada animal agora na conversa, mas vamos voltar lá um pouquinho, né? Lá na onde? Nem sempre foi assim, né, irmão? Não. Essas tatu aí, eu sei que tem uma história, né? Essa tem uma aqui. polêmica, então a gente não pode abrir aqui, a gente tava conversando nos bastidores. Não pode, polêmica não pode nesse podcast jamais. Mas assim, Lê, conta um pouco pra gente, como esse canal é novo, é tudo novo, o Chosen é novo e a gente tá criando e sendo espontâneo com tudo que tá acontecendo, né? Você viu aqui como que tava a correria na montagem e tudo. Conta pra gente como que foi que você teve esse contato com a religião, você sempre teve relacionamento com uma fé, como que você conheceu Jesus? Hoje a gente tem uma palavra, você é um cara que é uma voz para as nações, né, cara? Você rompeu o Brasil. Hoje você tá aqui em Orlando, tem muita gente que te escuta aqui. Você vai para outro estado, tem muita gente que te escuta também no mundo inteiro. Tenho certeza que tem pessoas que acompanham
o Leandro Barreto e todo o Ministério da Poema, que tem feito, diga-se de passagem aí, no momento da pandemia, as lives mais top que a gente conseguiu acompanhar na internet, mas nem sempre foi assim, né? Queria que você contasse um pouquinho como que foi esse começo do seu contato, conta aí pra gente. Cara, em primeiro lugar, assim, eu acho que só pode falar de igreja aquele que constrói igreja. Um desviado, um desigrejado e um ateu, eles não deveriam se meter com a igreja. Então nós não somos críticos de igreja, nós somos igreja viva. E obviamente são 2000 anos que parece que o homem tenta estragar a igreja de Jesus e ele não consegue. E nós não fomos diferentes, em algum momento a gente errou, a gente tropeçou e a gente acabou falhando. Então, na verdade, eu me tornei assim alguém que ama a igreja com muita força. Minha conversão foi numa igreja extremamente radical e religiosa. Essa igreja me protegeu abundantemente e absurdamente. Minha igreja era o seguinte, você era obrigado a usar terno o dia todo. O dia todo? Então eu não fui internado numa casa de recuperação, porque eu era um drogado, mas eu fui literalmente internado, que eu fui enfiado dentro de um terno. Caramba. Então, à medida que eu andava... A minha casa de recuperação, ela era ambulante. Eu saía na rua, alguém falava, nossa, o Leandro virou mormon. Então, assim, as pessoas não se aproximavam pra falar, vamos fumar maconha de novo, vamos usar droga. É uma capa, né? A galera olha e fala, quem usa aquela capa ali não faz nada. Sim. É tipo, tá um morto-vivo andando. Exatamente. E aí, isso me protegeu, né? Uhum. Eu sei de outras pessoas que foram protegidas pela radicalidade dessa igreja. Agora, numa igreja como é a de vocês hoje e a minha, a gente parece com as pessoas normais da face da terra. Então não bloqueamos o acesso. Então é até por isso que toda hora a gente tem alguém levantando e alguém caindo, porque parece que somos iguais. Então, eu acredito que a igreja mais religiosa, ela guarda o vinho velho. E a nossa igreja, ela produz vinho novo. E as duas são a mesma igreja de Jesus, uma com uma função e outra com outra. Como pode, né? Então, você sabe, eu vou só responder esse início do lei e pular para uma parte que eu lembrei aqui de uma igreja tradicional. Mas foi assim, Lê. Eu era muito louco, eu era doideira, minha mãe era crente, estava orando pela minha conversão. E aí no dia 19 de agosto de 1999, eu fiz 20 anos de idade e eu tentei suicídio, porque eu era vazio. Eu tinha tentado preencher com tudo que alguém tem acesso e foi na sexualidade, foi na bebedeira, foi na droga, foi em conhecimentos gerais, experiências com o mundo, nada me supriu. Então eu acabei tentando esse suicídio, mas as orações da minha mãe simplesmente fez um link ali com as promessas de Deus e eu conheci Jesus. Né, de interceder pelos filhos, sempre. Né? Nunca parar de orar. Às vezes os filhos aprontam tanto, acho que a mãe chega uma hora e fala, eu não tô aguentando. Mas a minha mãe era doideira, Lu, porque ela metia a mão na minha cara e falava, você vai ser missionário, você vai ser crente, você vai ser pastor. Você bem louco e ela falando isso. Você vai pras nações, eu com droga no bolso. Chinelada sim. Ela consagrava o chinelo no sangue de Jesus, metia o chinelo em mim. E às vezes falava, mãe, você não pode bater em mim. Ela falava, melhor bater com o chinelo do que a PM meter o porrete em você um dia. Então assim, minha mãe me guardou, minha mãe me protegeu. Agora olha só que louco. Essa igreja, ela serviu realmente muito bem para me proteger do mundo. Mas chegou um momento que eu estava lendo as escrituras e eu estava vendo que a minha igreja era excessiva em coisas que não eram bíblicas. Uhum. E às vezes as pessoas chamam isso de doutrina local. E na verdade não é, isso são costumes. E isso é invenção do homem. Então, é como música do mundo, tatuagem, isso sempre vai ser uma cultura. E a tatuagem? Já tinha antes? Como é que era? Depois eu respondo. Fique até o final desse episódio que você vai saber sobre a tatuagem. Tava de terno, pode ser que tava tampado, né? Mas aí, agora esses dias, e foi disso que eu lembrei, esses dias eu fui para um colégio da minha filha e nós estávamos lá para ver as permissões para a gente estar aqui nos Estados Unidos, para a gente assistir online a aula que está funcionando assim no Brasil até agora. E é um colégio cristão
de uma igreja extremamente tradicional no Brasil. E quando eu entrei, eu fui falar com o diretor. Eu cheguei pro diretor, tudo bem, muito prazer. Eu ia falar para ele, sou missionário, tô indo pra América. Já dá aquela carteirada, né? Eu preciso que a minha... Você me libere aí da minha Pra minha filha, como que faz? Quando eu fui me apresentar, o cara, Leandro Barreto, e não acredito que você tá aqui. Daí eu fiquei assustado. Porque eu sou de um rolê muito outsider, muito fora das quatro paredes. Né? Muito urban church. E os caras, muito igreja tradicional. Mas sabe o que eu acho, Lê? Um monte de igreja tradicional te ouve escondido, sabia? Não, a galera fica só... Depois eu vou contar uma outra história aqui. Eu tenho várias com a igreja tradicional. Vamos ouvir ele que na verdade a igreja é uma só, né? Até eles romperem, eles ficam te ouvindo. Isso, mas eu acho que existem coisas que muitos deles vão romper, como a gente tem que romper. Uhum. Mas existem coisas que jamais serão rompidas. Então foi exatamente isso que aconteceu. O cara falou assim pra mim, pastor, antes de você falar, posso te dar um testemunho? Eu escuto suas pregações, já ouvi uns podcasts, e eu queria te dizer algo. Eu oro muito pra minha igreja alcançar pessoas como você alcança hoje. Olha aí, que bênção. E aí eu falei, é sério, pastor? Ele falou, e eu sou um pouco triste com a minha igreja não alcançar mais pessoas. E naquele exato momento, ele não sabia. Mas eu estava extremamente... Ele é o pastor? Ele é pastor da igreja. E aí, naquele exato momento, ele não sabia, mas eu estava decepcionado com a quantidade de pessoas do nosso meio que, por a gente ser tão livre e liberal, eles acabam caindo na libertinagem. Ah, porque confundem liberdade com libertinagem. O povo é débil. Ou ele sempre vai cair para um extremo. Então, se a religiosidade protege e a gente descomplica, obviamente um débil lá fica religioso excessivamente. E um no nosso meio, ele desvia e volta qualquer minuto, qualquer hora, qualquer segundo. Ele é mundano e cristão e tá tudo igual. Então eu disse para ele assim, pastor, o senhor sabia que quando eu tô um pouco decepcionado, no meu meio eu escuto homens tradicionais, eu escuto grandes pastores presbiterianos, grandes pastores batistas, grandes pastores assembleianos. O senhor sabia? Pra dar uma alinhada, assim, será? Para reconfigurar meu coração. Alinha, sim, querendo ou não, Jesus foi bem claro. Essas igrejas, elas guardam o vinho velho. E a Bíblia diz que o vinho velho é melhor. Então tem muito salvo lá dentro de um protocolo de ordem espiritual centenário. Alguns de muitos e muitos anos. Tem famílias que foram passando, né, de geração em geração. Sim, são 5 gerações, 6 gerações. Aqui nos Estados Unidos eu vejo muito isso. A pessoa às vezes não estoura igual hoje no Brasil, prega tudo, mas assim, o pai cristão, a mãe, a esposa, aí tem filhos, e todo mundo vai para a igreja anos e anos. Sim. Sem essa que tem que ser alguma coisa, mas ele foi um homem de Deus. Sim. Comum, mas que impactou a família, exato, a escola, a geração, o trabalho. E essas igrejas, elas têm colégios, essas igrejas têm universidades. São muito organizadas. Sim, né? E foi a partir dessas igrejas que nasceu a justiça, o direito, direitos humanos. Então, eu vejo até gente querendo hoje manipular, usar essas coisas contra a igreja, mas foi a igreja que criou isso. Foi dessa igreja que nasceu. Foi de revoluções como Martinho Lutero e outros homens que nasceu essa ordem que governa a terra judaico-cristã. Então, quem sou eu, um pastor tatuado, que acho que inventei a roda e que a igreja tem que ser assim agora? Então, eu estava ali mostrando para aquele pastor. Cara, parte do serviço evangelístico é a minha igreja que faz. Mas parte do serviço de fundamentar e consolidar é a sua. Eu necessito da sua igreja. Daí ele olhou para mim emocionado. E ele falou, meu Deus, cara, eu não tinha pensado nisso. Né? Mas é que como eu sou um missionário interdenominacional, que acaba entrando em igrejas centenárias e new churches, então assim... Para mim, é mais ampla a visão da coisa. Mas, normalmente, o cara que está confinado na igreja local, ele tem uma ideia muito micro, né? Eu vejo que, assim, eu fui de uma igreja extremamente evangelística por mais de 15 anos. E a gente ganhava muita vida para Jesus, mas eu percebia que, em dado momento, as pessoas saíam da igreja. E eu não entendia. E até eu mesmo não faço mais parte dessa igreja. Mas... existem igrejas que vão ganhar vidas para Jesus e tem outras que vão consolidar. Sim. Porque a pessoa não vai conseguir ficar naquela vibe o tempo todo de prega, aceita, tudo. Ela quer uma coisa mais... Sim, Muitas famílias, às vezes, mais tradicionais aceitam Jesus numa igreja mais
escapar e depois vão para as tradicionais. Ela só quer uma vida com Deus ali. Com certeza. Fazer todos os protocolos. Existe uma grande denominação no Brasil. E essa grande denominação, ela tá disponível toda madrugada para qualquer pessoa que liga a TV. E ela tá aberta o dia todo, em qualquer cidade, pra você passar, deixar seu nome e alguém orar por você. 8 cultos por dia, né? 8 cultos por dia. E por mais que eu não concorde com a doutrina dessa igreja, por mais que eu não concorde com inúmeras coisas que eles fazem, tem 3 coisas que eles fazem como ninguém pro ser humano que entra lá. Todo mundo é desencapetado. Todo mundo vira... Já tira os carrapichos tudo, né? Já entra, Tudo. já limpa tudo. Depois todo mundo vira obreiro e todo mundo vira dizimista. Internado, né? Fica tudo direitinho. Tudo. Essas 3 coisas eles fazem como uma linha de montagem. É verdade. Todo mundo é obreiro, todo mundo é dizimista, todo mundo é Se a desencapetado. pessoa vira gente, você vê, o cara era bem louco, de repente Sim. o cara tá lá alinhadinho, tudo servindo. Agora, se esse cara começar a pesquisar as escrituras, ele não permanece lá. Por quê? Porque essa igreja é evangelística e ela é como um hospital. O pastoreio dessa igreja é extremamente elementar. Ele cura algumas feridas. Você tá na dívida, vem aqui. Você tá ferido, vem aqui. Você tá separado, vem aqui. Agora, você quer saber qual é o seu chamado? Não existe essa pregação ali dentro. Então o que acontece? Esse cara evolui de um cristão que foi alcançado ali para uma outra denominação. Normalmente, essas pessoas procuram uma igreja presbiteriana, uma igreja batista que é acaba muito sendo mais tradicional, sim, né? muito mais consistente na doutrina Aham. e mais tradicional. Outros que gostavam do mover sobrenatural que acontecia ali, eles se tornam neopentecostais, porque também continua com a mensagem de conquista. Então a verdade é que a igreja de Jesus, de Efésios Mas capítulo eles pregam 4, muito o evangelho da prosperidade também, né? também, e por um lado, isso ajuda muita gente. Que tem gente que vai por isso, depois ela acorda e Sim, fala, peraí, eu o não evangelho concordo não é de isso, Jesus né? ser o caminho e alguns pastores ser o pedágio. Eu discordo plenamente disso, não é uma bíblico. realidade. Agora, a verdade é que quando você ensina o cara a ser marido de uma só mulher, e quando você ensina ele a não gastar mais dinheiro dele com os vícios, na verdade ele vai prosperar. Honrar a Deus com os dízimos, ofertas, Exato. tudo. É uma... E essa prosperidade não é uma Eles pregação ensinam nova. Cumprir o princípio, né? Sim. Porque muita gente quer receber a bênção, mas não quer cumprir o princípio. Eles estão ensinando. Exato. Eles estão ensinando, planta uma Mas- semente que você vai colher. E essas grandes igrejas, né, mais tradicionais, elas, por um tempo, elas foram um movimento, né? Igual a gente tem visto alguns movimentos começando. Cara, tem vários movimentos que têm feito a diferença por onde eles estão nascendo. Sim. Só que eu aprendi essa semana algo muito legal, cara. Eu escutei, não sei se foi em algum podcast que eu escutei que o cara tava falando o seguinte. Foi o do Tel Hayashi, que ele falou assim, que a igreja, muitos passaram por 3 M's, que é o movimento, aí depois que aquele movimento de conferências, muitas almas se rendendo a Jesus, jovens se convertendo, a galera, levando droga no altar, se libertando, e galera sendo liberta da pornografia e tal. Eu já vi muito isso. Cara, e aí depois desse Conferência. movimento, eles passam e começam pro monumento, que seria a estrutura. Então eles têm agora uma mega estrutura, um templo animal, telão de LED, tudo que é mais top, mais hypado que né? existe, ele tem ali dentro do templo dele, transmissão, live, sensacional, toda aquele programação. E só que o grande perigo é que depois de um grande movimento, ele começa a ser um grande monumento, mas depois ele passa por um processo que ele se transforma num grande museu. Que as pessoas que participaram desse movimento no começo começam a lembrar tudo o que aconteceu lá no início. Já tem uma estrutura mega, mas ficam lembrando sempre do mover passado. Você lembra como que era nas conferências 5 anos atrás? Você lembra que a galera trazia as drogas aqui, eram libertas? Você lembra? E começa aquele museu. A galera tem como um corredor lá do que já foi feito naquele movimento. E essas grandes igrejas, por exemplo, a gente tá aqui em Orlando, a gente tem igrejas americanas gigantescas aqui. A gente tem a First, né? Sensacional, Cara, né? que igreja top. Mas que, infelizmente, a gente sente aquela parada que, pode se tornar um grande museu, né? Pode se tornar algo que só se refere a algo que aconteceu no Sim. passado. E Lê, não precisa ser só a First, por exemplo. A Poema. Poema, nossa igreja, faz 14 anos esse ano. E eu notei que quando fizemos 10 anos, nós começamos a correr o risco de ser um novo tradicional.
Porque já existe o novo. Já existe a nova igreja. E eu sou a última nova. E normalmente a perseguição da novo é o último novo que persegue. Quando nós começamos a Poema, o movimento de comunidades é que começou a falar assim, nossa, eles são igreja preta. Lá pode ir todo mundo. Mas, na verdade, a igreja tradicional disse que as comunidades começaram a erguer a mão para cantar. E começaram a avivar demais. Então, sempre isso é um ciclo da igreja. Agora, se a gente entendesse a igreja bíblica de Efésios capítulo 4, você vai notando as características dos 5 ministérios em cada uma das igrejas que nós estamos citando. Então, por exemplo, a igreja apostólica, não necessariamente ela tem um homem que se chama apóstolo. Ela é fundadora de igrejas, catapultadora de ministérios para missões na face da terra. Então a Assembleia de Deus foi um dos maiores movimentos apostólicos da história do Brasil. E não tem um apóstolo, não tem um cara com esse título. Mas tem um homem que tem um encargo apostólico. Um encargo apostólico. Não tem um nome apóstolo. E a gente vê, por outro lado, um cara que lidera uma célula, ele põe o nome de igreja e o título dele é de apóstolo. Eu já vi aqui. E tipo, isso é ridículo. Tem 10 pessoas e é apóstolo, não vou falar então, o nome. não deveria ser assim. Então esses títulos, eles não têm poder de mudar a vida das pessoas, mas o encargo e o fruto do encargo realmente é disso que a igreja vive. Agora, a igreja dos 5 ministérios, quando ela aprende a se respeitar e andar junto, então nós temos uma igreja muito completa. Sim. Então, esse museu, realmente você vai ter histórias que você não vive mais. Eu vejo hoje, eu fiz parte, vocês também fizeram parte do que o Bola de Neve fez há 10, 15 anos atrás. Todos nós éramos muito jovens e a gente era muito ousado. Só uma pergunta, às vezes você tocou aí na igreja Bola de Neve, que faz um trabalho de evangelismo. Cara, os caras, acho que um ministério mais forte de evangelismo eu não conheci. Porque os caras realmente eles têm uma capacitação de Deus, né, do Espírito Santo, para ganhar as almas ali e tomar mesmo para Jesus, né? Eles realmente são uma maternidade, eles ganham muitas vidas ali. Mas aí uma pergunta, vamos dar uma quebrada aqui, que vocês estão correndo demais, hein? Esse podcast vai, em 50 minutos, ele vai ter durado 6 horas aproximadamente. Cara, porque assim, a Lu tem conteúdo. Mas é a Lu que fala pra caramba, não sou eu não. Lu tem muito conteúdo. O Leandro, cara, ele tem muito intenso. Profundidade extrema. Então eu sou aquele cara que vai colocar uma âncora assim, vai dar uma Opa, puxada. O Kaique da Lu tá nos travando aqui, gente. Exatamente. Mas assim, Lê, Lê, eu fico assim, Lê, nunca sei qual Lê que eu tô chamando. É o Lê da Lu e o Lê da Érica. Lê da Érica, Lê da Lu, Lê da Érica. Fala, Lê da Lu. Cara, você chegou a frequentar um tempo Bola de Neve? Como que foi você essa tem sua cara passagem? De Bola de Neve, você, Lê. cara, não, cara, você olha, a galera não chega e fala, você é do Bola, não. Eu prego bastante no Bola. E assim, uma das coisas mais comuns acontecer no Bola é quando eu tô numa mesa sentado e tem, sei lá, 10 pastores, 11 pastores, 20 pastores. Normalmente isso acontece nas conferências. Então, diversas vezes eu tava numa conferência e de repente um dos pastores de um dos bolas falava, você é pastor da onde? Qual bola? Porque às vezes eles não conhecem Então, na verdade todos, é assim, né? perguntava, da onde você é? Eu falava do Poema. Oi? É uma cidade? Não, Poema é uma igreja. Daí a cara do pastor ia fazer assim, ué? Você não é do Bola? Caramba. E tipo assim, eu falava assim, então, cara, eu não sou, você acredita? Daí eles, não é possível que você não seja, porque você é muito igual. Você tem cara igual. De bola, tatuagem de bola, fala como Bola. E vivo no Bola, e amo Bola. Mas assim, eu fiz parte da plantação do Bola em Taubaté. Fiz parte do tempo de célula e núcleo. Tem um pezinho no Bola, então. Tenho um pezinho, tenho muitos amigos, tenho muito carinho. Agora em Orlando sempre estou aqui com o pessoal do Bola daqui. Em Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, sempre tô com a galera. E é assim, Lê, tipo assim, eu vejo que você tá em todas as igrejas, tal, você entra e sai, porque assim, a galera tem um negócio assim, aqui uma igreja não vai na outra, e aí tem aquela que só vai, você tem aliança, que pode chamar o outro para pregar, tem todo esse negócio assim, né? Sim. E eu vejo, eu fico muito nos bastidores das igrejas por causa da revista, mas eu vejo que você navega tranquilamente, assim. Você recebe convite. Como é isso para você? Sempre foi assim? Ou você acha que é uma coisa do seu chamado? Você sempre tem uma missão com essa... Desde que eu me converti, eu já perguntava, assim, no início da conversão, vamos na vigília na tal igreja? Daí, mas você era de uma, queria eu era outra. de uma.
E essa minha igreja era uma igreja muito do fogo, muito da oração. E quando eu falava pra eles, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja, lá naquela vigília. Não, eles são frios. Ah, eles falavam que era. Falavam. Você não falava assim, não, eles não são irmãos, são primos, né? São primos. Tipo, existiam umas regras assim que não faziam sentido pra mim. Agora, sempre, eu não sou um rebelde, eu sempre respeitei a hierarquia da minha igreja, meu pastor. Exatamente como você, Lu. Você congrega numa igreja aqui, respeita seu pastor, mas você faz evento com um monte de gente. É verdade. Então, assim, é um chamado, é um encargo e o pastor apostólico. Não sabe, né? Acho que essa é a Sim. importância de saber. A gente está navegando, mas tem um propósito. Exatamente. Fazendo algo. Tem né? gente aleatória, né? Que são os autodenominados. Isso. Ninguém os levantou, eles não prestam conta a ninguém. Isso aí é um câncer pra igreja. E tem a galera que tá insatisfeita também. Fica Sim. assim, acho que eu vou ali naquela Fica igreja ciscando. que tá mais quente, que tá mais isso, que tá mais aquilo, Sim. só pra ver aonde que vai. Onde Não, que tá mais confortável, e daí né? eu acho assim, também entra aquele Deus falou. Ah. Tem muita gente que fala assim também. Aí Deus falou, não tem mais argumento, né, cara? Não. Você vai brigar não. com quem, né? Não, e ainda tem gente que Eu vou fica começar assim. a perguntar, qual que é o Deus? Só pra me saber o nome do Deus que falou. Então, né? Porque Deus dá do quê? Nós vamos nos assustar. Vai se Nós vamos nos assustar. Mas eu vejo muita gente falando assim: eu posso sair da minha igreja? É ridícula essa pergunta, gente. Não tem um texto bíblico que obriga você a ficar o resto da vida numa congregação. Você lidera a sua vida. Você é responsável por sua vida. Mas o problema é que as pessoas querem um líder para ela culpar e não para liderá-las. Você sabe o que essa semana meu pastor contou? Que ele tinha uma moça que saiu da nossa igreja e foi para outra. E aí ele falou, por que você, né, foi? Então, a líder foi falar com ela. Ela falou, então, é o seguinte, eu moro com meu namorado e a sua igreja fica falando muito que não pode, que tem que casar, tal. E isso me incomoda, porque eu vou continuar namorando. Que legal. E aí, na outra igreja, não fica falando. Então, tipo assim, eu não quero isso na minha cabeça, entendeu? Então, tipo assim, mudei. Então, aqui, a galera, assim, você é confrontado, Orlando é assim, você é confrontado para mudar de vida. Aqui em Orlando, você é confrontado, você muda de igreja. Acho que no mundo tá assim, né? Tá, não. Quando começa a dar uma confrontada, na verdade, não galera... essa aí ainda até é compreensível. A pessoa não tá se sentindo mal com certas coisas, ela pega e vai. Agora, tem até caso que, assim, coisa simples. Não, eu não gosto da cor dessa parede, da altura desse som, eu vou embora. Vai com Deus. Todo mundo pode entrar e pode sair. A porta da igreja está aberta para isso. E eu sou muito um pastor, assim, que do mesmo jeito que estou de braços abertos para abraçar alguém que chega, também está aberto para alguém que está a fim de ir. Isso aí. Eu nunca consegui convencer alguém a não ir, porque todo mundo que me procurou falando que estava indo já tinha ouvido de Deus. E eu sou só delivery. Eu sou o Uber Eats de Deus, gente. O que eu vou falar? Não pode ir. Agora, não, meu Deus, só pra você ficar. E vai ficar assim. Da carteirada. Agora, eu vejo que as pessoas, elas criam uma situação que não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia nem não posso sair, como também não existe na Bíblia não vou te abençoar pra ir. Eu me lembro de um dia chegou uma moça e falou assim, meu pastor me amaldiçoou porque eu saí. Daí eu brinquei com ela assim, né? Eu brinquei, só que ela levou muito a sério e foi liberta. Ela veio assim, meu pastor me amaldiçoou se eu saísse. Eu falei, mas eu sou apóstolo. E a minha unção é maior que a do pastor. Deixa eu... Hadug, né? Eu pus a mão na cabeça dela. Eu te abençoo e quebro toda essa maldição em nome de Jesus. Gente, era brincadeira. Ela tá congregando lá, feliz da vida e foi liberta. Então, não tenho como explicar. Mas isso é religiosidade, total. Né? Assim, a pessoa tem aquele negócio, olha, se eu não for abençoada, tal. E na verdade, assim, quando você está em paz, que Deus te deu um direcionamento... Porque, por exemplo, a gente muda de cidade. Muita gente vem para cá, não tem a igreja do Brasil. Sim. E tem pastor que não quer abençoar, entre aspas, a pessoa para ir para outra igreja. Não, eu conheci uma pessoa que ela ficou anos aqui, dentro de casa... fazendo um cultinho ali, tentando chamar alguém para trazer alguém representando a igreja dela no Brasil, porque ela não tinha uma igreja aqui. E aí ela quase morreu espiritualmente, porque ela não tinha ninguém aqui, ficava tentando evangelizar outras para levar a marca da igreja dela, né, vamos dizer, a placa, e quase morreu espiritualmente. Até que ela acordou e falou, não dá mais para mim ser... Sim.
E aí ela foi para uma Mas, igreja. Lu, essa pressão no membro é essa. E em mim é quando que vai abrir poema aqui. Acho que o mundo inteiro quer que abra Todo poema, mundo, hein? todo mundo. Mas é a pergunta. A pergunta que não a, quer A calar. pergunta que eu acho que você deve receber, sei lá, cara. Vou responder também no final do Quantos podcast. Pô, Lê, o cara, uma cidade, né, cara, igual Orlando, que tem praticamente aí, quantas igrejas? 80 igrejas? Olha, oficialmente a gente atualizou a lista da revista Gospel. Deixa eu falar aqui, né, da minha revista, aproveitando. Patrocinador. Opa! Momento dos Momento patrocinadores. patrocinador. Solta a vinheta, DJ. Solta a Nem sei que vinheta, música que- põe pra... Vamos subir essa aqui. Põe uma Aqui, ó. musiquinha aí, vamos falar, né? Ó. Alguém tem que patrocinar. Galera, Direito ao você dancinha que do não Leandro. conhece a minha revista, a Revista de Jesus, né? @revista Orlando Gospel. Acabamos de lançar a última edição agora de julho. Entra lá e acessa gratuitamente, já compartilha pra galera toda. Tivemos várias matérias sensacionais esse mês. Heloísa Rosa, Júlia Vitória. Falamos do Descend. Esse ano, será que rola o Descend, você acha? Tá pra Vai ser? rolar, 2022. Olha aí. É próximo ano, né? Então acessa vai lá, ser benção. patrocinador oficial aqui do nosso Chosen Cast, parceiro, né? E tem também a Sanches Motors Oh. Taubaté. Olha o jabá, olha o jabá. Vamos botar aí. Sanches Motors Taubaté, se você quer comprar um carro incrível no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, vem pra minha loja, gente. É a loja do Lelê. Você vai lá procurar o Gabriel Sanches, você vai falar com toda a nossa equipe. A gente não quer só vender um carro pra você, a gente quer realmente ser seu amigo, ser seu parceiro e ajudar você a realizar o seu sonho. Então, Sanches Motors, E tô como aproveitando que encontra aqui. o Sanches Motos? Tem arroba tem Instagram? Arroba Sanches Motors Olha aí. no Soletra Instagram. aí, soletra aí. Sanches, SANX Motors. Arroba Sanches. Um X. X, Sanches A galera Motors. já te perguntou, tipo assim, cara, se eu comprar um carro lá, eu ganho algum direito de te conhecer, te visitar em Orlando? Cara, você acredita que um Já? dia uma Não pessoa acredito, queria que eu conta aí. entregasse o carro? Não acredito. Queria que eu orasse no carro lá da pessoa. O carro ungido. Mas, gente... É porque a galera compra o carro e leva a chave pro pastor orar, né? Então, Sim, então lá já Mas você sai ganhou orado. ouro. Já Não, sai... mas você fala assim, ó, eu já dei uma orada geral. Já sai orado. A gente ora até no pretinho que A passa no pessoa pneu. jurídica já é abençoada. Quanta né? heresia, né, gente? A gente tá inventando aqui. A gente. Não, mas, gente, a gente tem o caráter. Eu prego muito essa mensagem. Nós temos que ter o caráter de Cristo no nosso business. Obviamente, eu não sou uma loja de carro gambiarreira. Temos histórias, por exemplo. Um dia nós vendemos um carro e o carro teve um probleminha no radiador. Levamos pro nosso mecânico. O mecânico falou: cara, se eu fizer um remendinho aqui, dura pra caramba. Meu Deus. Daí nós falamos assim pro cara, se a gente fizer esse remendinho, você tem coragem de falar pra sua mãe, sua esposa, sua irmã comprar carro com a gente? Você não tem, né? É. A gente não vai fazer isso nunca. Troca o radiador, nem que a gente... Porque o remendinho vai estourar quando, né? Sim. Pode estourar hoje. Como... E eu falei, cara, nem que eu tome prejuízo na venda desse carro, eu quero amar essa pessoa como meu próximo. Então o intuito de um business que fala de reino de Deus é nunca ser gambiarreiro. Isso é o mínimo que se espera. E graças a Deus nós temos um movimento de empreendedorismo na cidade de Taubaté. Nasceu desse evangelho que tende a sair das quatro paredes e estabelecer a cultura do reino por onde quer que vá. Nós temos hamburgueria, barbershop, nós temos um detail, tem um lava rápido super gourmet, que é um detail Que top. em Taubaté. A Cara, galera lava o carro e já... não, o carro é assim, é uma joia. O cara trata o carro como uma joia e o dono do carro também como uma pessoa, uma celebridade. Então, Olha assim, que top. você só tá indo lavar o carro, entendeu? Só que todos os detalhes apontam pra uma nobreza. Então a gente quer fazer isso quando corta cabelo, quando vende café, quando vende livro. Eu acho E que aí, se todo mundo tiver essa consciência, né? Que a gente tá fazendo a obra de Deus em todo lugar. A gente exato. A palavra fala que eu tenho que amar o próximo, né? Voltando lá pro radiador, como a mim mesmo. Sim, Então, assim, se eu fosse cuidar desse carro, eu ia fazer gambiarra? exato. Não Tipo pode. assim, não. Então, eu tenho que tratar o próximo como a Sim. mim mesmo. No gambiarra. Mas no, a igreja não 2.0, burlar, não- que só voltando. pregava e só cantava, ela podia ter mecânico sacana.
Porque Entendeu? era o básico ali, É. era só quem era lá de cima. Era tipo sacerdote, né? Só Sim. o cara que entrava na presença que tinha que estar 100% Subiu na puro, plataforma é homem de Deus. dá o Não subiu é menos. O Leandro brincava assim, que ele falava assim, quando a gente era da igreja 2.0, né? Ele falava assim, cara, esse pessoal assim, diante do trono, tal, levita. Cara, eles devem levitar, né? Tanta unção. Levita é aquele que levita, então, levita, Lê. literalmente. Sai do chão. A gente via aquelas músicas, porque assim, a gente viveu muito tempo. O altar era tipo algo inacessível. Na verdade, assim, e a quando eu gente me ficava- converti, cara, a gente, recém-convertido, eu me converti lá em Ubatuba. Né? Ubatuba. Você que é de Taubaté. Dá um Litoral salve Norte pra Paulista. galera de Ubatuba, que eu amo. O maior litoral em números de praia do Brasil. Não tem São igual, mais de 100 cara. praias. E você Tem sabe igual. que não é Uba-chuva mais, minha irmã me falou? Não é mais? Falou que não tá chovendo mais como antes. É porque aqui virou Orlando Rain, né? Agora só chove em Orlando. Orlando e chuva. Porque, É, a olha, nuvem de Ubatuba veio pra cá. Mas Nossa. assim, cara, quando eu me converti, tinha... a igreja mó top. Você deve conhecer a igreja Ágape lá de Ubatuba. Muito boa. Já Meu preguei tio, nessa pastor igreja. Sá. Beijo Sasha, pros meus irmãos. Pastor Tadeu, pastora Patrícia. Sim, amo o Tadeu e Pô, Patrícia. Tadeu e Patrícia são, cara, sem palavras. Cuidaram muito E de tinha um nossa. encontro, né, cara? Então, tipo assim, eu me Encontro com converti Deus. de 15 para 16 anos. Comecei muito rápido, curti a noite e tal, mas não vou falar aqui do meu testemunho. Se você quiser, fica ligado aí. Se você quiser nosso testemunho, né, Lu? Pede aí que a É gente... verdade. Outro pode dia eu venho gravar. aqui, gente, e eu entrevisto eles no podcast deles, isso. entendeu? Faz uma Top. entrevista, a gente vai contar aí o nosso Mas só, testemunho. então, aí nessa conversão tinha um encontro com Deus. E, cara, eu me lembro que eu ficava assustado, porque era no meio do mato, lá no pé da serra mesmo, ali de Ubatuba, um sítio. que Shekinah, chamava não era o nome? Shekinah, É, você cara. Ô, eu sou louco, crente, gente. cara. Olha, Nossa, é pensava crente que você mesmo. conhecia só as baladinhas. Que tá? isso, eu sou Mas- crente. Você só conhecesse Conhece o Red Beat. É de né, Beach que Park, tem. então, gente, né? Aí, Não, a gente Quando conhece você veio do Shekinah. mundo, você conhece lá e conhece aqui, né? Não, a gente conhece o Shekinah. E, cara, quando... Aí, pô, galera, assim, mergulhada nas coisas de Deus. E, pô, eu vim de uma... Da galera do rolê mesmo, droga e curtição. De repente eu me pego num encontro com Deus e a galera orando em línguas e tudo jovem, da minha idade, 16 até 18 anos. E, cara, eu fiquei meio assustado, assim, porque um irmão lá falou que tava vendo um anjo. E, pô, eu falei, cara, o cara tá vendo um anjo. Anjo não é pra mim, E já é eu outro logo nível. já pensei, se tem anjo, tem demônio. Na minha cabeça sempre foi positivo e negativo, irmão. Vai estar sempre ali disputando o terreno, né? E ele, pô, um anjo é do tamanho da árvore e tal. E eu comecei a ficar naquela neutra. Mas era um anjo mesmo. Cara, assim, experiência com Deus, né, Lê? Ele A só viu o gente- demônio, hoje ele não viu. Cara, e foi assim, eu comecei ter essa aproximação com esse lado, assim, bem sinistro, sabe? Bem aquela conversão, eu já comecei a ler Neuza Etioca, Daniel Rebeca Mastral. Brau, Daniel Mastral, aí toda aquela Ele só Aí lia você virou Ghostbusters. pesado, cara. Tava querendo caçar fantasma Não, até. ele só via demônio. Anjo não via nenhum. Cara, sinistro. Nem sei por que entrei nessa vibe de falar isso, mas sei lá, né? Não, a gente tava falando da igreja 2.0. Tipo assim, a gente é muito separado. E hoje, falando nisso, Lê, fala um pouquinho aí pra gente. Tipo, eu acho que tem muita gente que não tem muito esse entendimento das fases da igreja, né? Dá um resumão aí pra gente do 1.0, 2.0, 3.0 pra galera. Igreja 1.0 é a igreja que Jesus funda. E ela vai até 300 e alguma coisa em Constantino, como igreja primitiva. Só que chega lá, a pior coisa que acontece com a igreja nunca é a perseguição. A pior coisa que pode acontecer com a igreja é a eleição do mundo de que a igreja é boa. Quando o mundo caído, quando a natureza adâmica fala, a igreja é muito legal, a igreja é muito massa, a gente baixa a guarda e a gente deixa de ser contra a cultura e a gente começa a negociar coisas e a gente se torna a própria cultura. Então, quando Constantino ele chega, cristãos faziam suas celebrações nas catacumbas. Os apóstolos foram todos assassinados, foram pena de morte para eles. Então chega Constantino e fala assim, gente, agora a festa ao deus Saturno não vai ser mais ao deus Saturno, vai ser o Natal. O final dessa festa saturnália agora não vai ser mais a festa a esse deus, agora vai ser a virada do ano. Então lá em 300 e tralalá, 380 talvez, não sei exatamente o número, ele conta os anos para trás para achar o ano Domini, que é o ano zero, o ano do nascimento de Jesus. E há um erro cronológico,
Porque o Herodes, que tenta matar Jesus aos 2 anos de idade aproximadamente, ele morre 4 anos antes de Cristo. Então, nós podemos ter um erro Tem um cronológico espaço aí, né? de 6 anos, ou 2 anos, ou 4 Então a anos. gente não tá em 2021. E nem sabe se hoje é... Que dia que é hoje? Olha assim, aí vale um corte agora. Coloca aquele corte assim, não estamos em 2021. Não estamos em Meu Deus. 2021. Então, Aí vão falar assim, entenda quem só pegar esse corte vai falar assim, Leandro Barreto com... Sim. Tá surtando. Ó, eu não falei 5 exatamente. 5 de agosto. Precisamente assim, ó. 2 anos antes de Cristo, Herodes morre. Só que ele tentou matar Jesus, talvez nos primeiros meses Então de tem uns vida, ou 4 até 2 anos anos. aí. Talvez 4 4, anos, 5 um erro cronológico. Então, Então, a gente tá em 2025, talvez? Ninguém sabe, entendeu? Então, até eu gosto desse debate, assim, que dia nós devemos guardar? Eu não sei nem que dia é hoje, se eu errei cronologicamente. E o tempo aqui, nos Estados Unidos, aqui em Orlando, fala aí, Lê. Nossa, parece que é um Deus, negócio cara. insano. Não, o Você tempo vai aqui é se- diferente. é um negócio estranho, né? Gira mais rápido, sei Então, lá o você que acorda, acontece. quando vê, já tá na hora de almoçar. Acabou o dia. Só que aí você não almoçou, já tá na hora de jantar. Sim. E quando você vê, já tá na hora de dormir, já virou o dia, já. Exato. E aí que você olha. 24 horas é pouco, né? Então, vamos ficar em Romanos 14. Vamos guardar todos os dias ao Senhor, em adoração ao Senhor, porque a gente não sabe nem que dia é hoje. Agora, essa igreja, ela entra num limbo, ela entra num período de trevas, de pós-Constantino até Lutero. Então é como se a igreja tivesse desaparecido. A igreja se torna um lugar onde ficou guardado a arte, onde ficou guardado a música, onde ficou guardado as grandes obras de arte. Então vem o período da Renascença, isso começa a ser liberto da mão da igreja e o mundo começa a ser ativado de alguma maneira, etc. Mas quando Lutero começa a pregação dele, pra gente parar de pagar pela salvação e a gente começar a entender os sola gratia, sola a escritura, ali nasce a igreja 2.0. Na verdade, ali é o início da igreja 3.0, mas ela ainda não consegue ir Não direto para esse amadureceu, lugar. né? Ela vira... Nasceu, mas não amadureceu. ela vira 2.0. Por quê? Porque a reforma começa, mas ela nunca termina. Então começa e a gente traz um monte de herança. Qual o primeiro princípio de eu não conseguir chamar essa igreja de 3.0? A ordem arônica, os homens que eram separados para nos servir diante de Deus, eles se tornam um romanismo, um catolicismo. Mas quando nascem as Seriam os igrejas... levitas? Sim, seria Se a os gente levitas pegar lá mais desde os o começo. sacerdotes todos. Então o que acontece? Os levitas eles ministravam em 3 níveis, né? Coatitas, meraritas e gersonitas. Alguns cuidavam das estruturas, os outros cuidavam dos utensílios e alguém cuidava de carregar a presença, que eram os coatitas. Então subdividia ainda entre os que tocavam, ministravam e os que serviam no sacrifício até chegar ao nível de sumo sacerdote. Então, isso tudo se torna romanismo e o clero, que são os papas, os padres, bispos e arcebispos. É só um espelho, né? Mudou de nome, Sim. mas meio que ficou ali um que é o sacerdote, Exato. que é o que vai na presença, é um que cuida, que toca. Que serve os outros serviços ortodoxos ministeriais. Então começa a igreja evangélica, a partir de Lutero. O que acontece? Nós temos homens especiais em cima da plataforma e homens comuns embaixo. Continua a mesma ordem. Aí mudou de nome de novo. Mudou de né? nome. Porque era padre, virou pastor. Sim. Era, sei lá, os tocadores virou levita. Tem gente que chama eles de levita até hoje. É. E eu queria mandar um recado para os crentes que chamam os tocadores de levita. Não existe mais levita, gente. Se existisse, a gente estava no Antigo Testamento. E levita não só tocava, né? Porque o povo meio que... Não, ele acha servia que o levita templo só num todo. toca. Então, a hora que vão entrar os levitas, a sala Sim. levita, não tem. E aí o resto dos levitas é staff hoje em dia. Ah, é então staff. não é levita. Então é uma bagunça evangélica que a gente causa. E para mim, qual é a proposta da Igreja 3.0? Eu vou até ler um texto aqui, para parecer que a gente é crente mesmo, que a gente fica fazendo podcast e não lê a Bíblia. É, um podcast cristão. 1 Pedro 2,9. Olha, e tem aqueles que falam assim, Lê, antes de você ler. Pô, o cara não leva a Bíblia, né? As pessoas acham que são mais espirituais porque tá lendo a Quem Bíblia carrega a em Bíblia de papel. do que a Bíblia Espiritual mesmo é online. se eles carregassem os papiros olha. que Paulo carregava, né? Mas Aí, agora, Aí, quer ser espiritual, carrega o papiro. 1 Pedro 2,9 diz assim:
Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, assim, não existe mais uma divisão. Para Deus não há negros, para Deus não há gregos, para Deus não há judeus, para Deus não há corintianos, são paulinos e palmeirenses. Para Deus há o povo que crê e o povo que não crê. O povo que crê no sacrifício de Jesus se torna a nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus, que pode acessar o santo lugar. E na pessoa de Jesus, pelo acesso de Jesus, ele pode falar com o Pai. Então, o último versículo de Hebreus capítulo 4, diz assim: podemos entrar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Então, assim, qualquer pessoa pode consultar Deus. Qualquer pessoa pode consultar Jesus. Mas quem não lê a Bíblia não sabe, né? Não sabe. E ele quer ser manipulado. Aí a pessoa que tá lá no altar não vai falar isso pra ele. Não. Né? Por quê? Porque vem o processo de manipulação. Então a pessoa compra coisas ungidas, faz campanhas intermináveis e ele fica dependendo de bênção de pastor. Sabonete. Não, deixa eu contar uma coisinha aqui rapidinho. Leandro tinha uma Olha fábrica só, de meias pelo amor de Deus. no Brasil. Não vamos falar o nome da igreja, não. E aí, uma vez assim... Ah, mas isso é impossível, né? Não vamos falar, não. Aí, a gente tava num perrengue. E aí, o Lê falou, Lu, acho que nós vamos fechar a empresa. Eu falei, Lê, vamos orar que Deus vai abrir a porta para nós vamos fechar um cliente. Chegou um cliente de uma igreja que ia ter uma campanha santa. E aí, como é que era, Lê? Onde pisar a sola do meu pé, quem vestisse... Onde tu pisares a sola do seu pé, eis que te darei por herança. Esse versículo. E aí eles queriam comprar, tipo assim... Valia pisar numa mina, assim, se o cara tivesse muito tempo sem namorar? Não, Lê, sem mentira. Os caras chegaram lá na nossa fábrica e compraram o quê, Lê? Cara, fecharam... Fecharam, tipo, um mês inteiro, 24 horas da fábrica. Nossa... Vendendo meia. Fechando meia. Era só essa dizer, era uma meia azul, eu acho, né, Lê? Era uma meia horrível. Horrível, escrito onde pisaram. E aí eles vendiam essa meia lá, e quem pisasse com a meia na terra, aonde eles pisassem, eles iam conquistar. Meu Deus. Aí eu falava assim, Deus, é o meu trabalho, eu tenho que vender meia. Mas, tipo assim, eu não concordava com aquilo, sabe? Tipo, a galera tava vendendo, vamos supor, eles compravam meia 50 centavos, sei lá, vendia a R$10. Mas porque era uma meia. 10 você tá sendo legal, hein? Eu acho que era mais caro. R$50. 50. Eu acho que era mais caro. Não, aí eu ficava assim, Lê, vamos pegar umas pra nós, é que é só a gente pisar. É só pisar. Não, isso você não sabe, cara, porque aí os camelôs, né, ali no Brás, eles iam na fábrica para comprar meia com pequenos defeitos. E aí eles ficaram sabendo que a gente estava produzindo e aí eles queriam a meia da igreja que tem o... Não vai falar. Cara, aí eles queriam, porque eles sabiam do valor. Eles queriam pegar na fonte, olha isso. Eles queriam, sabe aquela passagem lá que o comércio ali no templo, os sacerdotes estavam vendendo lá dentro e eles queriam ser os cambistas ali. Olha, mas aí não era a gente ungida, paga entendeu? E começou a oferecer mais. Não, porque estão vendendo por 50 lá dentro. Então, se a gente vender por 25 lá com pequenos defeitos, tem gente que compra. E, infelizmente, né, Lê, esse é um mercado que tem bastante consumidor. Aqueles que gostam de que acredita no sabonete uma falsa unção, uma falsa Mas na verdade, gente, isso aqui dá um corte muito bom, tá? Eu gosto dos falsos mestres. Eu gosto dos falsos mestres que carregam um falso ensino porque eles atraem os falsos cristãos. Olha, cara, nossa, isso é boa, hein? Eu nunca um escolhido de Deus vai ser seduzido. A Bíblia diz que os dias dos fins serão terríveis. E Apocalipse garante uma coisa: nenhum dos escolhidos vai se perder. Então, a verdade, quando aparece um cara estudo no nosso meio, estilo Lúcifer, ele não convence o céu inteiro. Ele convence um terço. É isso. Então, na verdade, todo falso mestre que carrega um falso ensino, ele vai atrair falso cristão. Por que vocês eram contra aquilo? Vocês eram verdadeiros servos de Deus. Então, quem lê a Bíblia, pesquisa as Escrituras, ele pode simplesmente ouvir, assistir esse podcast e saber se é bíblico o que eles estão ouvindo ou se não é.
Mas o povo não procura, né, Lê? A grande maioria não Galera, quer saber. vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler, Vamos ler a gente. Bíblia. Vamos ler, porque esse é o podcast que te desafia a ir além. Vamos ler a Bíblia, vamos Exatamente. pesquisar as Escrituras, se tornar um genuíno bereano, que eram aqueles que pesquisavam as Escrituras para ver se aqueles que eles ouviam era verdadeiro. Mas fechando a Igreja 3.0, quem ela é? Ela é uma igreja que cada ministro tem um relacionamento pessoal com Jesus. Cada um deles foi batizado num só nome, num só batismo, com um só Senhor, para ser uma só igreja. Quando você fala ministro, não é o que prega, né? Não. É aquele que pode ministrar o coração de Deus. Ou seja, Qualquer pessoa. Mateus 6, verso 6. Entra no seu quarto, fecha a porta, busque Deus em secreto. Isso é cumprir o chamado. Ali vai nascer coisas. Vou dar um exemplo. Deus vai dar coisas... Voltando lá no comecinho, quando você falou, que a gente estava falando de chamado, Deus vai dar coisas diferentes para cada um. Vai. Missões diferentes, encargos diferentes. Vai queimar, olha, você queima pela África, o outro Sim, queima vocações por isso, diferentes. o outro vai ser executivo, o outro vai ser não sei o quê. Sim, e até por isso que o grande tentação da igreja é não amar o diferente. Então, por exemplo, a igreja quer falar contra a homossexualidade, mas a igreja é homo-religiosa. Tem que ser do jeito dele. A igreja que crê na predestinação, ela não crê no contrário. A igreja que crê no mover não crê na tradição. A igreja reformada não crê na missão integral. A igreja da missão... Então a igreja vai se sectarizando e a glória que Jesus quer nos dar para a gente ser um, a igreja nunca vai carregar. Foi aí que eu entendi o que é o encargo genuíno apostólico. O encargo genuíno apostólico, para mim, nem é um cara que abre muito da mesma denominação. Eu creio no encargo apostólico a ponto de eu e a minha esposa estarmos desde o dia 9 de janeiro sem casa, só servindo igrejas. Daqui a pouco vamos voltar a esse assunto, hein? Porque A o gente- ser humano tá nômade. A gente já serviu 7 cidades brasileiras e mais 3 cidades americanas nesse meio tempo. A gente Então, tá em 8 meses desde 9 de janeiro, né? sim, 8 meses. Se você sem casa. sem casa. Mas, Lê, qual que é a sua relação? Porque Orlando, Flórida, eu não vou, e os Estados Unidos, não sei se você vai concordar comigo, mas parece de que algumas pessoas chaves estão se sentindo, estão Se sendo movendo pra cá, despertas né? para sair da sua nação, seja para sair do Brasil, sei lá, da onde quer que esteja, os brasileiros em si, estão se movendo para uma cidade, para um outro país específico. Pô, a gente vê pessoas incríveis que têm um propósito com Deus, são homens e mulheres de Deus que estão vindo para a Flórida, por exemplo. Sim. Qual que é a sua relação com Orlando? Assim, por que Orlando? O que aconteceu? Qual que é? Cara, não sei, parece que todo mundo mirou Orlando e Pá. quer vir Tem Então, vindo Orlando. mais, tem pessoas de outros estados. Eu não posso dizer, em nome de todos, que eu acho que seria muita ousadia, mas uma percepção mínima, uma intuição espiritual. Orlando é uma cidade, talvez seja a cidade, que mais aconteça isso. Não há uma cidade na face da terra com um entretenimento família igual essa. Não há em nenhum lugar. Quem vai em Las Vegas, ele vai querendo uma coisa. Quem vai para Califórnia vai querendo uma coisa. Quem vai para Nova York vai querendo outra coisa. E quem vem para Orlando, ele quer ser família. Quem vem para Orlando, família, né? ele tem Orlando as coisas fecham cedo e Orlando as coisas abrem É cedo. terrível arrumar um restaurante para comer, né, O cara? lifestyle de Orlando é diurno. Então, em Orlando, se você quiser tirar racha, se você quiser curtir prostituição, pornografia, Se quiser fazer festa à a noite, polícia vai te pegar. Nem tem balada quase. Não tem. Pessoal pergunta, nem Tem um tem. ou outro para meia E dúzia de fecha- gato pingado. Não, e fecha 2 da manhã, você sabe. né? Então, Balada agora que fecha quem tudo. quer curtir a vida desse jeito, ele pode ir para Las Vegas. Então, o barato dos Estados Unidos é que ele é muito sectarizado. Demais. O que você quer tem uma cidade para você viver isso. Agora, Orlando, você vê um judeu dirigindo o seu carro tranquilamente, levando os filhos para o parque. Você vê um árabe que talvez lado não do outro, seja né, cara? amigo dele, religiosamente falando, mas eles são amigos em Orlando. Senta Em no Orlando, brinquedo igual, todo mundo sim. rindo, brincando. Agora, pra mim, a coisa mais tosca de Orlando acaba sendo a igreja.
Por quê? Porque tá todo mundo unido numa cidade em que a igreja quer ser sectarizada. Tá todo mundo unido como família e a igreja tá desunindo como família. Mas Tá por se quê? separando. Por causa da necessidade de alguns homens de serem mais poderosos do que Lê, outros. você não tem noção. E um parênteses rapidinho. O tanto de igreja que abre e fecha aqui mensalmente. Sim, Porque cara. a galera me liga, por causa da revista, pra falar, olha, abri uma igreja, põe aí na lista, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo eles me ligam pra falar que fechou pra tirar da lista. Então, oi, abri a igreja, beleza. Mas Eu essas são fechei a igrejas igreja. acidentais. Eu falei, gente, que abre... Se eu fosse tolo, eu tinha aberto igreja já na Flórida inteira. Por quê? Porque onde eu vou, alguém fala, nossa, Ale, essa cidade precisa de você. E, gente, eu não sou o Messias. É. Entendeu? Eu não Sou sou. de Jesus, Eu né? não sou. Eu tenho que cuidar da minha esposa, da minha família e daquilo que ele confiou pra mim até aqui. E não tenho mais nada a ver com nenhuma outra coisa e ninguém põe isso na minha cabeça. Agora, o que acontece? Eu escolhi Orlando, no meu coração, na verdade, a partir do que Deus fez quando Ele me enviou para Orlando. 2016, eu tive um problema emocional e eu orei e busquei a Deus o que eu deveria fazer. Deus me mandou para Orlando. E foi nessa cidade que Jesus me curou. Então eu devo muito para essa cidade. É uma cidade de refrigério para mim e pelo menos já foi. Amém. Hoje em dia eu já faço parte de tudo que acontece nessa Agora cidade. você já era, irmão. Você já é Agora- orlandiano. Gente, eu tenho mais compromisso em Orlando do que eu tive Não, na eu minha não vida em eu Taubaté. não consigo falar com você, jovem. Não, Eu mando ninguém WhatsApp, eu mando Instagram, Não, sinal ontem ela de tentou fumaça. falar com você. Ela Lu, falou assim, continua vou falar falando com que a você vai Érica. curar muitas pessoas que reclamam de mim. Olha, então, gente, se você tá tentando falar com o Leandro Barreto e ele não responde, não é só com você, tá bom? Porque eu chamo, aí eu já tenho uma outra técnica, eu não vou contar se vocês vão Não, usar não pode essa contar, técnica. isso aí não pode. Mas ele não responde, esse jovem aqui. Não conta a técnica, senão as pessoas vão não descobrir, daí você não consegue mais falar comigo. É verdade. Gente, mas essa semana, você sabe quem falou pra mim assim, me deu um abraço e falou assim, Lê, você me curou, porque eu era terrível pra conseguir atender telefone e WhatsApp. E ele tentou falar comigo umas 6 vezes e a gente não se falou e eu fui dar um abraço nele quando ele tava indo embora pro Brasil. Paulo Vieira, gente. Eu não atendi um cara que eu amo, que Tá vendo, já me gente? ajudou não muito. é só com você, ele vendo? não atende também todo mundo. Olha, né? gente, sem querer ser nojento, já fiz isso com o Danduque, com o Luciano Subirá, com o Mark Schubert. Quem será nós, Hellis, né? Não vai ser com vocês que eu não vou fazer, gente. É tipo a marca dele, entendeu, gente? Não, porque Não. agora entra aqueles caras que é mimimi, né? Fala assim, pô, o Lê só quer saber, né? É, o Lê só A quer. galera só quer saber de falar com quem é conhecido. Então já caiu todo mundo por terra Caiu agora. por terra. Gente, não dá, simplesmente não dá. Você Eu tem tenho um que ter número uma- novo Você tem que ter uma... que eu olha apaguei. aí. Não, é esse que você tem. Ah, Eu já tenho tem um um número novo, eu apaguei o que eu tinha no Brasil. Você faz isso de tempos em tempos, né? Eu já reparei. E já escapou tudo de novo. Agora, a galera é muito sem noção, gente. Não só quem quer falar comigo, que fala comigo no meu telefone. Tem gente que escreve pra mim assim, você pode me arrumar o contato do Alessandro Vilas Boas? Ai, meu Deus. Ah, empresário. Você pode me ajudar a falar com o André Valadão? Oi? Você pode... Eu falo, Não, o seu gente... Instagram deve ser uma loucura, Eu né? falo, A gente, galera lá te pedindo as coisas. É por causa de eu dar muito acesso, É isso. a galera quer pedir tudo. É confunde, né, Lê? Sim. Pô, da mesma forma que nós estamos conversando aqui como um amigo, como, né, batendo um papo tranquilo aqui, no espontâneo mesmo, sem pauta, sem nada. Sim. Pô, da mesma forma, a gente reconhece o que tem sobre a sua vida. E a galera que tá na internet, que não tem esse filtro, acha que você é um coleguinha ali, pô. Sim, sabe? cara. Não, cara, gente, na boa. Já teve gente que escreveu assim, eu fiz uma piada no meu Instagram, alguém escreveu assim, que merda. Meu Deus. Cara, você tem coragem de entrar no Instagram de um padre, de um pastor, Ou do muçulmano. Mas- de um Lê, muçulmano, vou- escrever que merda? Mas, Lê, Não vou tem. falar Eu dessa não, é pauta falta aí. de educação só. Mas o mundo, em relação aos haters, tá terrível. Você viu que ontem morreu um menino que fez uma brincadeira de 16 anos. Não vi. não vi. Ele fez uma brincadeirinha boba no TikTok. TikTok. E aí a galera começou a... Vários comentários homofóbicos. Porque, assim, eu não vi exatamente, mas parece que ele quase deu um beijo num menino, mas não aconteceu nada. E o menino tirou a própria vida. Meu Deus. Então, Porque tipo, a assim, galera foi e começou a atacar ele. atacar e ele não teve ali uma inteligência emocional para organizar os pensamentos dentro Sim. dele. E hoje a galera da internet, porque ela tem o nosso Instagram, o nosso TikTok, ele acha que pode comentar. Pode.
Ele acha que pode falar o que quiser. E assim... Ele acha porque é um pastor, tem a obrigação, às vezes, de responder. Assim, você tem que me responder, você tem que me atender, né? Eu acho que tinha muito isso na igreja, que o pastor, ele tinha que fazer tudo pra ovelha. Mas esse era a culpa do próprio pastor, que ele era o homem tudo. Então ele que ungia o terreno que alguém comprou, benzia o carro que alguém comprou, orava nos aniversários, fazia a apresentação de todos os bebês de casamento. Gente, um dia eu tive que falar com o meu time e falar, eu não faço mais casamento. Foi um dia muito triste. Eu tinha feito num único ano 22 casamentos. Meu Deus. E não tem sábado suficiente pra você fazer o tanto de casamento que a galera quer. Né? Não, você tem uma história que um dia você tava num aniversário e a galera pediu pra você orar. E Ora você... aí, eu falei, eu não vou orar não. Eu oro por vocês todo dia. Daí alguém falou, mas você é pago pra isso. Aí, tá vendo? Meu Deus, cara, que ignorância. Não, tipo assim, a galera é tipo assim, mas é a galera que vive naquele negócio do encargo. Ou do cargo, né? Cargo. Cargo. É. Você tem que fazer isso por mim, tal, Sim. não sei o quê. E eu vejo que a igreja 3.0, ela faz que todos nós podemos orar. E Lu, e olha que débil que é esse pensamento. O cara que diz, pastor, você é pago pra fazer isso, é o mesmo cara que depois te pergunta, você é só pastor, você não trabalha? Não, vai entender. Não, mas você não trabalha. E eu, gente, pra não sofrer preconceito, o que eu sempre fiz com os meus filhos? Toda vez que eu saía pra pregar numa igreja, que eu ia fazer uma missão, pai, onde você tá indo? Papai tá indo trabalhar. Falei, eu não vou deixar meus filhos acreditarem que pastor não é trabalho. Sim. Pastor faz teologia, Que é uma pastor vocação. estuda, pastor faz uma universidade, exatamente como engenheiro, exatamente como qualquer outra pessoa. E ele tem um tempo de trabalho, gente, que não é só pregar. E não é só outra apacentar. coisa, por exemplo, o arquiteto, sei lá, ele faz a faculdade. O pastor, ele tem que se especializar praticamente todo dia. Pra Porque sempre. você vai ministrar, você tem que estar estudando as escrituras. Você vai pregar, você vai aconselhar. Toda hora você tem que estar ali estudando e aprimorando. Então, quer dizer, estuda muito mais. Sim, não, e eu acho meio ridículo, às vezes, alguém assim, pastor, no que você se formou? Dá vontade de responder em tudo. Porque a gente tem que entender de direito, pelo menos eclesiástico. A gente banca muitas vezes psicólogo. E a gente ainda tem que acessar muito rápido psicólogos e até psiquiatras para poder encaminhar muito rápido, porque senão é uma negligência pastoral. Tem casos que é crítico. Tem casos que não é uma questão espiritual, não. É uma patologia. E nós não fomos chamados para resolver esse problema. E tem pastor que fica cozinhando ali, né? E pode matar essa pessoa. E eu nunca fui assim. Agora, ao mesmo tempo, gente, para sair do Brasil, eu deixei procuração de tudo quanto é coisa. Por quê? Porque existe um ministério que depende da gente. O ministério, por mais que ele não pague impostos, ele é simetricamente fiscalizado. Eu não sei como é que a galera dá um migué. Como é que tem tanta igreja de fachada. Tem muito. Porque, gente, é regra de tudo. Não, e o mais impressionante é que você tá aqui e a igreja lá no Brasil, a Poema, né? Ela não se limita a funcionar somente com a presença do pastor, não sei, pastor principal, pastor presidente. Sênior, né? Cara, o que você conseguiu colocar na cultura ali dos poemeiros ali, cara, foi algo incrível, porque muito difícil. Eu não conheço um cara igual você que abriu mão de vir para onde Deus tá mostrando e, cara, não sei se é aqui, se você vai ficar... não, fala que é aqui, Lê. Fala que Deus te fala Mas, assim, cara... Tem sido aqui. Mas você realmente tá vivendo algo que é a vontade de Deus. E a igreja tá acontecendo. Pô, você levantou os caras lá que estão fazendo o que Deus espera. Não o que um pastor, presidente ou fundador da igreja acha que tem que ser. Sim. Mas está de acordo com a mesma direção, a mesma visão. Como você construiu isso, Lê? Tipo assim, porque eu vejo que é uma construção. Não foi de um dia pro outro que você saiu e a galera meio que andou sozinha. Não. Né? Porque hoje um pastor, se ele não vai, tem muita igreja que é assim, se não é o pastor que vai pregar, a galera não vai. Se não é o pastor que está lá, não sei o quê, a galera não vai. E a gente vê que funciona tudo. Como é que você trabalha isso? Como é que você... Todo tempo eu trabalhei a questão corpo de Cristo. Toda vida que eu lidero a Poema, eu já tenho essa consciência. Você fundou já na 3.0. Todo mundo vai ministrar, orar, Enquanto eu via os erros da Igreja 2.0, eu já estava gerando a 3.0 no meu coração. Então, o que acontece? Eu sempre olhava para a igreja que eu trabalhava
gerando uma solução para uma igreja no futuro. Eu queria que fosse a igreja onde eu estava, mas na verdade, a maior parte dos pastores não queriam abrir mão, não queria parar de roer o osso. Então, por exemplo, essa história de passar o cajado. A verdade é que a maioria não passa, não. Não, e ninguém quer treinar sucessor, e né? é um nepotismo espiritual, né, cara? Levo- A galera bate o pau na política para falar que, nepotismo. Mas e dentro das igrejas que você vê de Sim. geração Às em vezes geração? o filho não tem o chamado, Não tem. mas aí eu quero. É tipo monarquia, vai passar o reinado. Então, né? eu acredito muito que vínculo está abaixo de propósito. Não é todo mundo que é uma família Valadão. Que já estão na tá quarta cheio de geração dons, de ministros que lideram de E maneira incrível. Diga-se de passagem, né, cara? Aqui em Orlando, a Lagoinha tem feito um trabalho assim. Sim. Não, e nesse exato momento, a Lagoinha está na Lagoinha Global. Ou seja, o André Valadão tem liderado essa questão que até hoje está na mão do pai dele, mas ele tem liderado a igreja num todo, fazendo um Não, e evento ele- para a Lagoinha da face da terra. Não, e ele tem Isso é feito incrível, isso, né? tanto é que ele não tá aqui. Ontem eu falei com Sim. ele tá no Brasil. E amanhã eu prego lá, eles não estão aqui, Olha, eu aí, estou você lá que está pregando. em Orlando amanhã no culto Hype. Hype. Cara, incrível o culto. Mas se o podcast não subiu hoje, então não é amanhã. Você exatamente. perdeu. Eu não sei se você está assistindo esse Assiste na podcast. internet, ué. Assiste na internet, arrasta pra cima. Mas, pô, Aí se vai você ser dia tem vontade 6 de saber das igrejas que tem em Orlando, Orlando também tem uma lagoinha. Tem Lagoinha Não também. tem Poema, mas tem lagoinha. Não, e se você quer saber as Tem igrejas um monte de Orlando, de- acessa a revista Orlando Acessa Gospel. a revista. Olha o Musiquinha jabá. pro jabá, vai. Oh, é isso aí, gente. Você quer conhecer, quer saber segunda todas vez é mais as caro, hein? igrejas de Orlando, acessa lá, revista Orlando Gospel. Tem a lista. Acessa lá, gente. Não tem Poema ainda, mas tem o Leandro Poema. Ah, não é Leandro Poema, agora mudou, né? Leandro Barreto. O Leandro Barreto. Ô, Leandro. vai. O Leandro Leandro. Barreto. O de oficial. Ah, tá. O de oficial, entendeu, gente? Ele é diferente, né? Porque geralmente é off, ou ele... Não, eu sempre sou diferente, não gosto de ser. Ô, Leandro Não, na Barreto. verdade não foi diferente, não. Eu copiei o Rodolfo Lê. Abrantes. Olha aí. Ah, o Rodolfo. Eu sou Abrantes. fã do Rodolfo. Aqui pra você, Lê. Rodolfo. Top, mano. Olha só, você falou que você é diferente e tal, não sei o quê. Conta aquelas histórias lá, Lê, que você chegou na igreja e aí a galera estacionou o carro e a galera falou, aí é do pastor. Só que Nossa. você era o pastor. Tem Aí isso, chega cara. essa figura. Tem várias dessas comigo, Chega a gente. figura pra pregar. Sou perseguido nessa terra. Gente, eu cheguei na igreja, É a igreja era tradicional, essa aí que você tá contando? era intermediária. Ah, mediana. Era 2.5. Essa daí eu não conhecia. Não, nem eu inventei agora. Eles Ela não estavam é lá, Tá em nem- transição. tá em eles transição. estavam no meio de travessia do Egito pra Ah, Canaã. mas aí eles oficializaram quando você deu uma... Então, eu cheguei lá e tava escrito assim, vaga para o preletor da noite. Aí você falou, é a minha. Poxa, eu sei ler, né, gente? Eu cheguei, enfiei lá meu carro. De repente, chegou um obreiro muito eficiente. Só fez o que mandaram ele fazer. Bem Mas não- treinado. mas ninguém bem perguntou pra treinado. ele. O irmão podia tirar o seu carro daí, porque essa vaga é do preletor da noite. Perguntar não existe, né? Você é o preleitor da noite. E eu podia ser essas pessoas feridas que gostam de dar uma carteirada na cara dos outros. E eu decido, Lu, que certos massacres que eu posso passar vão me manter humilde em Jesus. Eu decidi de antemão quando eu saio de casa. Se alguém me honrar, eu não merecia. Mas se alguém me desonrar, essa é uma coisa que eu mereço na minha natureza adâmica. Então eu assim como eu Deixa eu matar minha recebo... carne mais um pouquinho aqui. Sim, assim como eu recebo um carinho que eu não mereço, que eu tô recebendo por causa do nome de Jesus, eu também posso sofrer algumas coisas que seria minha herança natural, minha herança carnal. Então, eu permito que as pessoas possam me amassar. Então, ele falou, você tem que tirar o carro daí. Então eu peguei e tirei, estacionei em outro lugar. Daí daqui a pouco o pastor já olhou. Ô, obreiro fulano, olha aqui o apóstolo Leandro estacionando o carro aqui. Põe lá na vaga do preletor. Daí eu voltei lá pra vaga. A hora que eu voltei, o cara olhou pra mim com uma cara do tipo assim, Oh, cara... Deixa eu ver se tem um barulho que fez. Não. Não. Olha lá. Olha, Ele olhou com essa cara assim, daí eu falei, cara,
Fica entre nós. Eu me lembro no outro culto. Ai, Jesus. Eu tava com o cabelo bem desconectado, bem desfiado, tava com luzes. Cabelo desconectado. O que vem a ser um cabelo É um cabelo desconectado? muito desfiado. Isso aí é anos 2000, cabelo bem Oasis, Quando assim. você era cabeleireiro, você cortava o seu cabelo? Não, outra pessoa Não, cortava? não, eu não cortava. Eu tentava, mas não conseguia. Quando eu era cabeleireiro, eu tinha um cabelo bem legal. Então, uma vez eu fui pregar e tava eu e meu Pastor irmão. cabeleireiro. Essa você tem que falar depois um pouquinho. Tem bastante história disso também. Eu e o meu irmão tava com o cabelo bem louco, assim. Daí a gente chegou na porta da igreja, eu ia pregar. Daí o obreiro olhou pra mim e falou assim: Ô, John Lennon! Daí ele olhou do lado e falou: Nossa, o Ringo Starr veio junto! Daí eu já pensei comigo, né? Esse irmãozinho aí conhece bastante bando secular, né, cara? Tipo, aí a hora que ele me viu assim, tipo, eu era o pastor pregando, né? Daí ele achou ficou. que você era, tipo, ovelha. Daí, tipo assim, mas é que eu nunca tive cara de pastor, né, gente? Hoje em dia. Você Eu já. não tem. Não, mas hoje em dia tem vários caras como eu. Tem bastante. Verdade, Tem bastante cara. tatuagem, tudo. É mais difícil hoje você achar pastor de terno, de gravata. Falando em terno, como que um pastor não tem terno? Gente, iremos para uma reunião Gente, a gente vai pra uma reunião incrível amanhã, uma reunião diplomática. diplomática, exatamente. Aí o ser humano fala, tem que ir de terno? Internacional, Israel, Brasil, Estados Unidos. E eu tive que perguntar, tem que ir de terno? Pode ir de Vans? Então, aí tem, mas aí você tem um terno, né, Lê? Não tem. Não tem. Um pastor não tem um terno. Um blazerzinho não tem também? Não tem também. Não tem. Então, você Não vê tenho que assim, gravata. A reunião diplomática ou vai chegar num novo style, ou vão ter que ser... Ou a gente vai ser expulso, Ou a né? gente não entra. Eu e o Leandro Não, vamos você não entrar. sabe, eu nem tinha me ligado nisso, que eu não tinha arrumado o blazer pra Leandro. Não, porque aí pra Leandro... vocês verem, como o Lê é tão Leandro- assim desconectado com mensagem e ligação, ele tinha recebido um e-mail, mandaram um e-mail pra ele e ele nem tinha E o acessado. WhatsApp? E o WhatsApp da reunião, eu falei, não, mas ainda bem que você se ligou na roupa, né? Que senão ia chegar vocês de Vans lá. Não, mas você Vans, falou, eu falei, peraí, eu não tenho reunião condição nenhuma diplomática. de ir nessa reunião, né, gente? E o meu Lê, né? O Lê da Lu, também ia, nem tinha se ligado em reunião Nem diplomática, roupa e tal. Ia ter que parar na Macy's lá pra comprar um... Ó o Jabá Free aí. Mas assim, o... Macy's, patrocina nós, Macy's. Eu já sou patrocinado pela North Face, vocês estão vendo eu tô aí. vendo aqui, esse bonezinho aí não é... Não, e ele tá de camiseta. Camiseta e boné. Eu sei que eles patrocinam os pastor top, aí já pegou você. Já, tá? claro, gente. Pastor é a última coisa da moda, meu Deus do céu. Porque ele tá de cabo. Mas assim, né, o estereotipo, acho que essa palavra do pastor atual, né, dos pastores emergentes, mudou completamente de 15 anos, 20 anos pra cá, que a gente via uma galera bem assim, preocupada com a imagem, de se vestir bem, de falar as palavras corretas na hora certa, e de repente vem uma Nova geração, uma nova assim, geração né? de pastores. Mas essa é a Igreja 3.0, ela descomplica tudo, né? Ela simplifica tudo. Pra quê? Pra que todo mundo possa entender que ele tem um chamado, que ele tem um propósito e que Deus tem uma grande obra com a vida dele. Então, Cara, ele é como que o que você diria pra pessoa que tá vivendo isso que a gente tá falando aqui? Né? Porque algumas pessoas devem estar escutando o que a gente tá falando e no coração delas, elas estão sentindo algo acontecer nesse momento. Pô, os caras estão lá em Orlando, eles estão vivendo algo incrível, tá acontecendo muitas coisas. Mas eu tô aqui na minha Muitas cidade, pessoas né? estão Tipo, indo quem pra eu essa sou. cidade. Pô, eu sinto que é esse momento que o Sim. Espírito Santo tá fazendo um mover específico em tal cidade, seja lá onde for. Qual que é a sua dica para a pessoa realmente pegar tudo isso que ela tá sentindo no espírito, né? E agir. E impactar ali no tempo dela, na cidade dela primeiro, na casa dela primeiro, para assim ela se tornar uma voz na igreja, na comunidade, e aí de repente ela pega e vai viver esse ID, né? sim. Cara, um dia eu tava conversando com um grande amigo, Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e ele me falou assim, Lê, ele é o cara mais ético que eu conheço, mais correto, mais Ele é ortodoxo, incrível, ele é fenomenal. Um dia ele falou assim pra mim, eu nunca quis abrir igreja em todo lugar, mas não tem como não. Rompe, né? Uma Porque coisa um número muito grande de pessoas não tem uma igreja saudável em sua cidade.
E aí, Lê, a gente vai fazer o quê? E eu disse pra ele, Douglas, todos os dias eu recebo pelo menos um pedido. Todos os dias da minha vida eu recebo pelo menos um pedido de eu abrir uma igreja em tal cidade. Eu já recebi pedido de todos os continentes. Nossa. Pelo menos um único pedido de algum continente da Terra já recebi pedido. Então tem gente que nos acompanha do Japão, tem gente que nos acompanha de vários lugares da Europa, da África. Olha que legal. E essas pessoas sempre falam assim, Lê, abre uma Poema aqui. E por que elas falam, abre uma Poema aqui? Poema não é uma igreja do hype, não é da moda, última moda, mas também é. Isso também é. Se alguém é mais tradicional ou altamente contemporâneo, ele tá esperando a gente chegar. A Poema não é a igreja da doutrina, como é, por exemplo, Comunidade Alcance do Luciano Subirá, mas também é. Que também, diga-se de passagem, tem aqui em Orlando. Tem aqui em Orlando uma grande igreja do nosso amigo Paulo Juliano Subirá. Vai falar assim, pô, os caras só falam da Lagoinha, da Poema. Não, mas não tem mimimi aqui em Orlando, tem, cara? Não, Eu acho que não. não tem mimimi. Não, é verdade, cara. Não, Vamos esquecer eu esse acho que tem no negócio. resto do mundo, aqui E não. quem tiver mimimi, assista a série Mimimi Church. pô. de Mimimi Leandro Church, Barreto, Leandro uma Barreto. série top, viu? Mimimi Church, muito bom. Aí uma terceira coisa, então, não é uma igreja da moda, mas é. Não é uma igreja da doutrina, mas é. Não é uma igreja do mover, como é, por exemplo, o One Ministry, do Vilas Boas, do Cantarino e do Davi. Mas também é. E não é uma igreja como o MDA, que existem várias igrejas, mas que é da Igreja da Paz, do pastor Ebi Uber. Mas também tem o Vida na Vida. Então, existem 4 coisas na Poema que pelo menos tem uma pessoa em cada cidade da Terra que está esperando a gente chegar. Então há uma identificação. Nós não somos populares quanto somos relevantes. Então não é todo mundo que sabe quem a gente é. Mas quando quem tem descobre- fome dessas 4 coisas, eles descobrem a gente. Eles se atraem, né, cara? Agora, gente, eu tomei uma coisa, ninguém sabe ainda, não, é a primeira vez que estou falando sobre isso. Eu gravei um curso Olha, novidade, bota um... Bota Bota uma raça um pra barulhinho de... cima. Eu gravei um Bota curso... E aí, pra- E esse curso é para equipar qualquer pessoa de qualquer igreja para liderar Olha que Legal. top. um pequeno grupo. Já tá disponível? Dentro, vai sair aí nos próximos dias. E a gente simplesmente transferiu para todo mundo. Toda a nossa experiência e conhecimento de 20 e poucos anos de Isso igreja, é mais demais. 14 da Poema. Porque a pessoa não necessariamente precisa ir pra Poema, mas ela Não, pode ajustar. eu quero algumas, ajudar qualquer igreja né, as local. igrejas a- Eu quero... Agora, também se alguém falar assim, mas eu queria ser da Poema a partir daqui. Então a gente vai ajudar ele a estar num dos nossos GCs online, que é grupo de crescimento, e pelo menos umas 4 vezes por ano ir até Taubaté e passar um final de semana com a gente vendo, vem e vê como é. E esse estilo de vida, Lê, foi o que eu decidi fazer para ajudar as pessoas, porque eu tô cansado, assim como eu e o Douglas sentamos numa mesa para falar, nós estamos cansados de ouvir pessoas falar, na minha cidade não existe uma igreja saudável. Essa não é a história, por exemplo, de Orlando, essa não é a história de São Paulo, essa não é a história de Taubaté, mas infelizmente, nós temos no Brasil 27 grandes cidades. As outras cidades são médias para pequena. E, gente, uma coisa que as pessoas não sabem isso. Quem falou isso foi o Bruno Vaz aqui no podcast Na Gringa que eu fiz aqui em Orlando. O Bruno falou assim, eu fiz muito evento. Ele fez muito evento com o André Valadão. Ele falou, Lê, a maior parte das igrejas que a gente foi na vida era pastores que juntaram dinheiro um ano todo para fazer um evento. Olha só. Tem muito mais igreja de verdade do que as pessoas podem imaginar. O problema é que essas igrejas não têm acesso à mentalidade 3.0 que a igreja tem alcançado nos últimos dias. Então, o nosso intuito nunca é vender um curso, mas dar um acesso. Vem aqui. Vem ver como a gente faz. Vem aprender, vem Sim. desenrolar dentro da sua característica, né? E foi o meu serviço pro Brasil todo. Tem sido o meu serviço aqui nos Estados Unidos. E até, inclusive, pouca gente... Não falei isso também em nenhuma rede. Tá cheio Olha de aí, novidade aqui. novidades. Olha, só novidades Só aqui. exclusividade aqui no Chosen. Gente, Chosen Cast. analisaram minhas prerrogativas há um tempo atrás e um escritório muito incrível de imigração entendeu que eu
Eu tenho acesso rápido a um EB1 e a um Green Card. Habilidades extraordinárias. Você Então- está, então, entre os 5%. Não, acho que é 5%? Eu não sei quantos Sei exatamente. lá, da terra de pessoas extraordinárias. E quem fez isso por mim foi a minha história com a igreja. Então, a minha história de Amando a amar, igreja, amando qualquer igreja, amando tentando pessoas. porque ajudar. Eu vejo assim que você é muito humano, sabe, Lê? Sim. Eu já fui em vários eventos de igreja que o pastor ele entra lá por cima, ou ele entra do lado, ou ele não fala com ninguém. E é muito assim, infelizmente ainda tem muito estrelismo. Você vai, entra pela porta, fala com todo mundo. Sabe uma coisa que a galera não sabe, Sempre. Elo? Eu entro com vergonha. Ah, é? As pessoas não sabem disso. Você entra com Não, ele vergonha, não mas senta. você fica sem vergonha na hora. Rapidinho. Quando eu subo na plataforma, Aí já quando eu tô era. falando na câmera, eu Essa semana eu ele não até tenho mais cantou. vergonha. Semana passada eu fui num culto, me Verdade. chamaram ele pra cantar, pensaram Que que ele era do fogueira, Morada, né, né? Cantei. Porque ele é o pastor da banda Morada. Daí ele canta também. Aí, então... vamos lá, e chamou pra cantar. Eu falei, o que tá fazendo ali? Mas eu tenho muita vergonha. Eu quero chegar num lugar, tipo, e entrar e sair sem ninguém tá. me ver. E eu Ele vou não entrando senta mesmo de cabeça baixa. Um ladinho, não senta na primeira cadeira, senta na segunda, Verdade. na terceira. Então, eu tento fazer, porque eu não tenho esse coração. O problema é que quem, por exemplo, segue minha rede social, ainda mais com o meu novo personagem lá, o Pastor Ken, Mas deixa eu fazer daí a uma galera já pergunta. chega me zoando, já, ai, eu falo, quem é esse Aquela Não, e depois cara? que você foi na aquela minha- voz é sua ou é um filtro? Baguri! É claro que é minha voz, tio! Responde uma pergunta aí dessas Do últimas que te pastor fizeram do pastor pra você, Lê. Vai, manda um personagem agora com vocês. Como é que é? Fizeram uma do açaí, deixa eu ver se eu acho. Não, mas você tá moderninho, né? Porque, tipo assim, Pastor Ken, esse dia ele chegou lá de Rolling Stones, literalmente. Quem não assistiu mas essa é pregação... que... Na verdade, eu era mais, né? Ah, sim. Agora, sendo vô, que eu fui diminuindo. Ah, cara, Né? essa Ficou história, sério, pô, ficou esse sério. podcast, eu acho que deveria ter que ter, no repetir, mínimo, viu? aí umas 3 horas, né, cara? Não, vai Mas ter que repetir esse cara aqui. tem muita história. Depois a gente volta e faz de novo. Não, você volta pra Mas, entrevistar a gente. pra deixar a assim, bem assim, cara, queria deixar marcado mesmo, o Lê, ele foi uma das primeiras pessoas que a gente realmente abriu essa ideia, ele foi o primeiro cara a nos incentivar. Mas essa ideia foi nossa ou foi dele? Cara, a gente teve essa ideia e a gente abriu pro Lê, né? Quando assim Então, que o eles Lê chegaram- teve essa ideia. Ah. E aí ele falou assim por Isso. cima, daí eu Não, ele já Ativou. apertei cara, vocês. Na ele verdade, falou você assim, foi a "Não." terceira pessoa a ter essa E ideia. ele pegou e falou assim, mano, tem o câmera, o que eu tiver aqui eu te empresto e tal, você pode usar. Que eu falei, meu, agora vai, vamos Não, vamos e eu tô cima. pra fazer o meu podcast antes de todos. E até agora eu não fiz Não, o aí você meu e fica eu tô ativando todo mundo pra Não, mas fazer. olha só que benção. Talvez eu nem tenha que ter um. Olha só, você nem precisa ter esse trabalho, porque é uma trabalheira isso aqui. Que Nossa, a galera é não verdade. tá vendo. É fio, é coisa, é cabo. A minha casa agora é só esses equipamentos. Aí você só senta, a galera fala. Muito melhor. Mas, Lê, qual que é a pergunta aí que o Pastor do Ken pastor da açaí. Ken? Olha lá. Quer ver? Açaí tem gosto de terra? Açaí tem gosto de terra? Daí eu respondi assim. Ô, Galo velho, é o seguinte, ô, Galinho, você fica tomando açaí aí com Nutella, com leitinho, confete. Ô, açaí tem que ser sem açúcar, guri. É que nem lamber o pé do índio mesmo, é igualzinho. Sabe aqueles índios que andou o dia inteiro na terra, deu uma lambida assim de terra, tudo assim? Cara, você tem um talento, hein? Pelo Você consegue amor imitar de os Deus. caras, mais alguém assim, né? Não, mas eu tô muito tímido pra imitar. Eu imito algumas pessoas. Ele não quer se revelar, né? Não, quer algum, Não, algum eu- pastor assim famoso você consegue imitar? Sim, cara. Olha aí, vamos lá. Vamos abrir como se fala? Um espaço aqui no Chosen para Eu vou- momentos... Eu vou imitar um cara que eu sou muito fã dele, assim. E ele, quando ele fala comigo, fica gravado na minha mente o jeito que ele fala. Então, se ele fosse falar de vocês, ia ser assim. Fala galera, eu tô aqui com o Chosen Podcast, eu sou do Davi Lago e eu quero falar com vocês, muito bom esse podcast, arrastado pra cima que você vai ver, Lê, a Lu, todo mundo aqui em Orlando, direto de Flórida, Central Flórida, muito bom, e lê meu livro também, Formigas, um abraço pro Davi Lago. Nossa, mas aceleração. Caramba, meu, cara, que energia, né? A Lu falou Cara, esses dias, o Davi Lago, ele me sacode, cara, ele conversa comigo, ele é o Mas jovem. você tem que focar
focar nele, que senão você não entende. Não, Tem que- E ele tem o maior conteúdo por segundo que ele pode liberar da face da Terra. É, Ele porque joga ele- aquela bomba Não tem atômica. ninguém como o Não, Davi ele é Lago. muito rápido. Quando eu jogo ele na mesa, assim, eu só fico fazendo pergunta e ele joga. E ele sabe tudo de todas as coisas, né? Legal. Então, o cara é incrível. Eu imito também o Bob Esponja. E eu imito O Bob Esponja. por causa do personagem do cara. Sempre tem um cara na minha pregação que ele tem por volta de 40 anos de idade. Ele é casado, entre aspas, com a mãe dele, que Meu foi mal Deus. sucedida no casamento. Então ele é preso à mãe. Ah, solteirão. É, e ele não quando consegue uma você namorada. imita o Bob Esponja, você quer dar uma martelada, É, tipo... quando esse cara vai chegar numa mina pra chamar ela, Não. por exemplo, pra ir no Longhorn, Como que é? ele chega A gente assim... foi no Longhorn essa semana, uma delícia "Oi", lá. ele chega... Oi... Patrick, Lula Molusco, são vocês? Então, tipo, eu imito o Bob Esponja pra ser esse cara aqui, na Mas verdade. tem uns caras assim que vai consultar com o pastor. Pastor, tô sozinho, não consigo ninguém. Gente, um dia eu preguei sobre governo. E quando eu lancei essa fala, tinha um cara exatamente, ele era esse cara. Exato, quase falou o nome dele. E ele ficou assim, arruinado. Meu Deus. Ele ficou sentado, todo mundo se levantou e tava indo Constrangeu, embora. né? Ele ficou o espírito E ele constrangeu. ficou por último, assim, sentado, com um rosto mãe de do lado. choro. Agora, jamais eu tenho uma intenção de bullying, por mais que eu possa ser julgado. Mas a mesma técnica que muitos coaches usam pra destravar alguém, eu nunca pensei que era uma técnica, mas Deus me usa dessa maneira. Então, uma vez que eu agredi esse lugar de conforto desse cara e ele entendeu, sendo convencido pelo Espírito Santo, então ele ficou me esperando. A hora que acabou tudo, atendi todo mundo. Ele levantou, o olho era pro nada, triste. De repente ele olhou pra mim assim: pastor, poderia conversar com o senhor? Eu falei: pode me chamar de você, cara. Tudo bem dele? Não tô bem, não. Meu pai abandonou minha mãe. E isso foi tão traumático que eu cuido da minha mãe até hoje. Eu tenho 42 anos de idade. E ele falou assim pra mim: Lê, eu não sou gay, mas nenhuma mulher eu acho que sabe que eu não sou. Porque o meu jeito é de um cara que sempre cuidou da mãe. E eu não quero casar. Não quero casar porque... E minha mãe? Eu não quero ter uma família porque e minha mãe? Só que você falou algo hoje aqui e no meio eu fui meio bruto, assim, tipo... Você não é casado com a sua mãe. Você não tem culpa do seu pai ter ido embora. Então, assim... Eita, parece que você tava falando dele. E ele falou assim... Me abraçou, gente. Nossa, foi maravilhoso. Ele me abraçou, a gente chorou. Tô arrepiado aqui. Às vezes você pensa que numa palavra, algo que vai descontrair, é algo que fala tão profundo. Mas com uma pessoa normalmente específica, eu né? sou intencional, Lê. Quando eu tô descontraindo, é no momento mais bruto Você tá lá. Vai que eu estou falando. Eu tento fazer isso meio que fica tranquilo, é só uma bezetacil, sabe? Tipo, mais ou menos Mas assim. vai ter xilocaína. É. E aí, esse cara chorou comigo. Nós oramos juntos. 2 anos se passaram. Esse cara me procurou. Outra postura. Ele chegou assim, Ombro, bombado. ombro pra cima, peito pra frente. Ô, louco, cara. Aí. Com uma garota linda, maravilhosa, uma mulher. Porque ele não é um garoto, ele é um homem. Sim, sim. Uma mulherona. E ele é um homenzão, cara grandão, bonito. Lê, legal. queria te apresentar minha noiva. Olha. E o legal é que esses caras daí não tem namorinho. Sim, já é pra... Porque a real é o seguinte, irmão, cristão não namora. Cristão tem uma amizade chamada Ainda mais com namoro, 40 anos, que vai né? noivar e vai casar. É isso que cristão faz. Cristão não faz test drive, não fica de brincadeira. Fica a dica, galera. Fica aí, gente. Larga a mão de ser. E aí esse cara pegou e noivou. O negócio dele expandiu. O casamento dele tá acontecendo agora, por esses dias. Olha que E assim ele foi curado, entendeu? mãe? E a mãe dele tomou o lugar dela. Ela, Tá na infelizmente, casa dela, vai não... receber apoio. mas... não é bem sucedida com o marido e ela deveria arrumar outro cara. Ela devia seguir a vida dela também e ser feliz, entendeu? Esperar, vai vir neto, vai ter outra fase, Exatamente. Né? Porque se fica preso numa fase, não avança pra Ó, outra. a minha sogra é viúva de 2 Antônio Carlos. Meu Deus. Então, se tem Sério? alguém no podcast que se chama Antônio Carlos e não paquera minha sogra, você vai morrer. Então, o pai da minha esposa que morreu era Antônio Carlos, o pai do meu cunhadinho, que ela casou de novo, era Antônio Carlos. Minha sogra
ela não quer casar de novo. Ela tá curtindo os netos e ela tá curtindo a bisneta agora. Nasceu minha netinha, Como que é isso, que é a hein, Lê? bisnetinha dela. Você teve um filho que, tipo assim... 20 dias que eu tinha feito 17 anos, eu tive uma filha. E agora que eu tenho. E aí a minha filha me dá, aos 40 anos de idade, uma neta. Não, e você teve um filhinho Nossa. recentemente que, tipo Então assim, você não é foi vô. plané. Eu sou. Você não quer falar, né, essa palavra, mas você... Não, eu tenho horror dessa palavra. Essa palavra tem a ver minha com filha alguém me que deu tem... uma neta, mas eu não quero falar que eu sou vô. A Minha filha filha teve um me filho. deu Teve uma filha. uma filha. Gente, quando eu peguei minha netinha pela primeira vez, olhei pra ela assim, Catarina, ela é maravilhosa. Falei, vem com... Eu olhei ao redor assim, vem com o titio. Daí minha filha, você não vai falar isso não, pai. Você não vai falar, vem com o titio não, ela é sua neta. Eu falei, tá bom, vem com o vovô. Tipo, gente, é uma palavra velha. Uma palavra de velho. Não, você não tem cara de vô. Obrigado. realmente. Não, você Obrigado. tá bem, né? Você tá bem, você tá bem. Quando você anda com bode... Eu até procurei um cara que vai pôr botox em mim essa semana aqui. Pra dar uma tombada na quilometragem, porque, gente, eu não vou virar avô de jeito nenhum. E o meu brother. Não, peraí, Ele não não vou vai virar virar, avô, não. né? Não, Você eu não é vou avô. virar. Ele não quer assumir. Não Não, aceito. você não vai virar velho. Não, eu sou transpai. Eu decidi que eu não sou vô, entendeu? As pessoas decidem coisas Aí hoje. como que você vai querer que a Catarina te chame, então? Tio. Ah, Tio. Pode chamar de vô, vai. fofo. A hora que você vê ela falando. Fofo. Vem com o vovô, você vai Gente, falar. ela é maravilhosa. Quando vê pulando no seu cangote, você vai querendo lembrar. Agora, pra mim, não me sinto, porque eu tenho um nenenzinho de 1 ano e 9 meses, né, gente? O Bodinha. Então, Nossa, o Bodinha. Segue ele lá que você vai ver o neném mais lindo falando. Bom, Segue lá o Bodinha é Samuco fala seu Barreto. Instagram. Já falou. O Leandro Barreto. @ o Leandro Barreto. Cara, é muito incrível o Instagram dele. Lá você ri, você aprende, é cultura, é investimentos, é uma revista quase. É uma revista. É uma revista, porque eu mudo de vida toda semana. Não consigo ser a mesma pessoa. Não, uma hora ele tá num lugar. Gente, quantos lugares você já teve? 7? Nos últimos 7 8 no meses? Brasil, 8 com o México, 9, 10, 11, com mais 3 nos Estados Unidos. 11 lugares nos últimos... Quantos meses? 8 meses. Olha só, eu acho que você não respondeu uma pergunta que eu queria muito saber, que a gente acho que já tá caminhando aí pros finalmente. 4 horas de Eu podcast me já. Nossa, eu ficaria aqui a tarde inteira, mas não dá, né? O Lê falou, o meu Lê falou sobre por que a galera tem vindo para Orlando, se tem uma chamada aqui e você vê Deus te trazendo aqui. Você acha que tem um propósito aqui? Igreja não é. Você já falou que não, por enquanto não é isso que Deus te direcionou. Mas o que você acha em relação aos líderes? Aqui tem muita igreja doente, tem muitos pastores com problema. E eu vejo muitas igrejas daqui desconectadas da igreja mãe do Brasil, sabe? Então, Sim. eles vão... Não sei, eles vão se perdendo, aí eles têm que trabalhar. Como que você acha que o seu chamado entra nisso? Porque eu vejo que você tem sido procurado por muitos Sim. pastores, né? Muitos líderes, e se vem meio perdido. Poxa, Leandro Barreto, como que isso aconteceu? Foi natural? Ou você falou, essa é a minha chamada, Deus te falou? Desde 2012 eu faço um trabalho quase que de auditoria de igrejas. Eu Começou comecei... aqui, quando você estava... Não, eu comecei em 2012, Aham. lá no Brasil, fazendo um trabalho muito no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo que eu estava progredindo, consolidando a nossa igreja local, eu fui prestando um serviço de apoio a muitas outras igrejas. Então, de repente, a minha facilidade, Lu, de identificar dom nas pessoas vem da cura do meu complexo de inferioridade. Quando você tem isso, complexo de inferioridade, você consegue... Você não acredita em que você vai conseguir fazer nada. Não, e você identifica muito rápido o que as pessoas têm de incrível. Isso é um dom de quem tem o complexo. Então, ele vê muito rápido. Pô, o Lê é muito incrível aqui, a Lu é muito incrível aqui, e eu já me fecho e viro no avesso aquilo que você carrega quando você tem um complexo. Quando Jesus te cura, você continua vendo o que as pessoas têm de incrível. Olha aí. Só que você tem uma autoconfiança tão incrível que você Mesmo que catapulta essa mesmo pessoa. que o outro cresça mais que você... Não, e vai ter que... Alguns vão ter que crescer, outros Deus não deu a medida, mas vai ter que crescer por quê? Jesus falou pra gente fazer obras maiores.
Então, uma vez que você é saudável, sabe quem você é e o que você tem que fazer, o que você faz acerca de quem carrega o que você não carrega, faz o que você não faz, tem o que você não tem, é o que você não é. Você ama, aplaude. E você curte, e você comenta, e você catapulta. Então, a Poema nasce quando eu tô sarado disso. Então, rapidamente, eu fazia todas as coisas no início da Poema, porque ela começou dentro da minha casa. Então tem um mistério aí porque que a Poema cresceu tanto. Que eu acho que você fica vendo os talentos Eu e vejo dons muito de cada um. rápido. Ah, você é bom pra cantar, vai cantar. Você Agora, é bom pra e eu orar. também acredito em todo mundo. Normalmente, alguém que não funcionou com alguém, ele passa a funcionar comigo. Porque eu acredito, eu dou o direito da dúvida. Eu quero que se dane se a pessoa vai trair, vai machucar. Por exemplo, Vai errar de novo. tem gente que fala assim pra mim, pô, Lê, tanta gente abusa da gente, você vai continuar sendo bobo até que dia? Eu penso o seguinte, eles que estão errados, não eu. É isso. Porque meu Eu sou legal. coração não vai mudar. Eu sou legal e eu sirvo Jesus e a igreja de Jesus. E se a igreja da terra, que é falha, não reconhecer o que eu faço, a celestial, a que está vindo do céu, vai me dar galardão. Então, se eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que me dão hoje. Lu, eu passo inúmeras coisas ainda hoje que é um desprezo e é um descaso com o que eu carrego, com o que eu faço, com quem eu sou e quem eu me tornei em Jesus. Mas o desprezo Mas eu não ligo. provavelmente eu acredito que é de líderes que estão vendo você avançar Muitas vezes é. do que de pessoas que, poxa, quantas pessoas são impulsionadas por você só de seguir seu Instagram? Não, Lu, é normal, assim, a gente tá aqui, às vezes, no Walmart, assim, alguém nos abraça. Cara, você já mudou minha vida. E aí eu não sei nem quem a pessoa é, né? E é meio desleal isso. O cara chega sabendo tudo a seu respeito, você não sabe nada a respeito dele. Mas você tem uma mensagem, igual o Leandro, meu Lê, quando eu te apresentei ele. Sim. Peraí, agora eu já até. Quando eu apresentei você pra ele, via internet, que eu falei, Lê, achei um pastor que é a tua cara. Ela falou, cara, e eu não queria saber mais de nada das Aí eu coisas. falei, Lê, ouve Não, esse pastor. não queria saber, ele queria tava saber numa das fase. coisas de Deus, não mais relacionado com a igreja institucional. Não, mas ele estava numa fase assim, quando ele ouviu uma pregação sua, bastou uma, ele queimou, ele torrou todos os podcasts, todos os vídeos, todas Em as uma coisas. semana, Ele ficava ouvindo o dia inteiro, mas ele começou a repetir. Eu acho que ele só falava, tô ouvindo Leandro Barreto, Leandro pô, você Barreto. precisa gravar agora de novos, né, Lê? Vou ter que gravar, gente. Ó, a Vai gente ter tem que isso vir. aqui, ó, tá tudo à disposição, tá? É que, gente, eu não faço muito material, eu não faço muito mais pra rede social, porque a galera me toma no meu dia a dia, entendeu? sim. A galera Tem que me ter uma pega. assessoria pra cuidar do Instagram, né? Vamos ter, não tem outro jeito. Porque a galera fica... E por agora, então, pra gente dar uns fechamentos aí, você tá por Orlando, então? Tô em Orlando. A agenda tá aberta Vou ou ficar não? em Orlando. A agenda tá não aberta? tá completamente aberto. Não. Não. Como que é assim, não tá completamente? Tá, Não, não tá? se é da minha mesa, se eu conheço, eu entendi. faço. Se. Porque você não tá dando conta, né? Não. Literalmente, não é falta de... Se algum amigo fala, eu oro e peço a Deus. Eu não gosto muito de gastar um tempo aleatório. Não acho que tenho que fazer certas coisas. E ao mesmo tempo, por exemplo, que nem você falou, você não vai abrir igreja em Orlando. Eu sou a igreja em Orlando, né? Eu não vou abrir uma, mas eu sou. Não, você não vai abrir a placa Poema. Mas por a gente- exemplo, eu tenho estado lá na Batista Atitude com vocês. Eu tenho estado com o Paulo Subirá lá no Alcance, eu tenho estado com o pessoal da Lagoinha, eu tenho estado no Conselho de Pastores, eu tenho estado com a Nova Aliança. Então, assim, são muitas igrejas. Então, ao mesmo tempo, eu nicharia demais se eu abrisse uma porta com um lugar chamado Poema. E hoje eu tenho acesso a todo mundo. E talvez essa cura que a cidade precisa de mais pessoas com esse coração, voltado a se doar para o ministério local, sem querer nada em troca dele, sem querer Porque se a igreja catapultar. a cidade já tem várias igrejas, Tem. né? E dá pra absorver E todo mundo. igrejas boas, igrejas fortes. Precisa se ajustar alguma coisa ali, né? Ajustar. E outra, aí essa realidade não é de Orlando, é da face da terra. Pastores são homens sozinhos que cuidam de pessoas e não são cuidados. Essa é a história do pastor local. Então, se eu e a Érica, a gente consegue dar uma mesa e dar alguma vantagem e trazer algum tipo de refrigério, para nós, o nosso papel apostólico está sendo cumprido. Glória a Deus. Não está sendo visto na métrica humana. Não tem views, não tem dinheiro, não tem nada. Mas isso é visto por Deus. Não é pregar para multidões. Exatamente. Mas é para ministrar homens e mulheres que pregarão Sim. para multidões. E que pra farão mim essa é a coisas mensagem do muito bom maiores. samaritano. É o que Jesus falou, que Sim. a gente faria coisas maiores, mas às vezes a gente
não necessariamente vai ser aquele que vai parecer fazendo coisas maiores. Sim. A gente vai estar ali no... É que na métrica dos homens, coisas maiores tem a ver com views, likes, números, Exatamente. Coisas. Nós entendemos a mensagem do bom samaritano. O sacerdote vai fazer o que ele tem que fazer, o levita vai fazer o que ele tem que fazer, e a gente vai lá com vinho e óleo, sarar, colocar no nosso animal, levar para hospedaria e cuidar. Incrível, cara. E isso é a nossa ideia aqui do Chosen Cast, ativar você, incentivar. Como é que eu coloquei aqui? Porque eu tô mudando toda hora o meu slogan aqui. Nós somos um podcast que quer te desafiar, te Desafiar, levar além, te exatamente. catapultar. Dentro da sua vocação ali, né? Exato. Tem gente que não canta e quer cantar, porque vai aparecer na plataforma. Gente, faça o que Jesus te chamou para fazer. Sim. Jesus chamou para ser um bom padeiro, fazer um Sim. pão gostoso, vender carro, fazer podcast, cortar grama, não sei, mas ser mãe, né? Tem muita mulher que fica renegando às vezes Sim. o chamado de cuidar dos Susana filhos. Wesley, ela foi só mãe. Aí. De Charles Só e dele. John Wesley, dos avivalistas do seu tempo. Pois Quando é. uma mãe é uma mãe cheia do Espírito Santo, ela não é só uma mãe. Ela não pariu alguém, ela deu à luz às nações da terra, Exatamente. entende? Mas é respeitando o chamado. Esse foi assim que a gente sentou na mesa e a gente pensou nisso, né? E hoje vocês estão aí desfrutando. Exatamente. Então você que ouviu aí esse podcast, compartilha pra galera. Antes Vamos da gente colocar terminar, a gente tá aqui agora, a gente vai entrar dentro do Instagram do Lê, ó. Dá pra acompanhar aí, Lê? Ah, o bodinho, Olha só. essa Olha aí. Ó, vou boquinha. mandar aqui, ó. Tá aparecendo pra quem tá lá assistindo pelo YouTube. Esse aqui é o Instagram, cara. Vocês têm que seguir o Leandro Barreto. Esse Segue aqui aí. é o famoso. Pastor. Pastor Ken, isso aí. Olha aí. Aqui tá. Pô, você consegue acompanhar. Se você. Pô, é A muito. rotina de Samuquinha, dia a dia. Sim, Pô, é muito incrível. Sigam aí o Leandro Barreto. Ele é um cara que não prega só coisas, não fica batendo, sabe? Só em cima e postando aqueles textão, né? Ele querendo Não. ser o Vida real, politicamente. gente. Ó, uma coisa que eu gosto de ler é vida real, sabe? É natural. cristão não é tem que ser vida pensar. real, não tem que ser outra coisa. E, cara, você vai ver o Bom Dia. Esse o post Bom de Dia é Jesus incrível. ali é muito, eu dei muita risada ali, ali. Gente, não, clica nesse post ali. Não, ali, o outro Jesus cara ali. ali. Ó. Esse Qual? de Esse? cima. Em cima. Esse? Gente, esse é um dos Esse daí melhores. foi Olha de- que massa. Foi o dia só, da cara. Páscoa. Não, é o estilo. Ó. Esse daqui é o Todo mundo posta pedra rolada, né? É, eu já tô cansado de ver a pedra rolada. Aí eu postei isso aí. Gente, olha Então. que demais. Demais, Jesus demais. tirando uma selfie na lápide do túmulo de Então, Jesus. esse Segura é esse. Leandro Barreto. Essa é a igreja 3.0. Isso, essa foto me Essa- define, gente. E essa foto, Lê? Como que tá seu coração agora, cara? Gente, isso é a única coisa que tá pesando bruscamente. Vamos trazer ela pra cá, então. Eu acho que vai ser a Então, solução. só que tá fechado, né? O consulado, Ah, é a gente não verdade, consegue. é. O visto dela é simples, porque os pais têm visto. Então É você só para- manda. E nem esse escritório pra liberar esses, não tá? Não tá Mas funcionando acho que em nada. outubro agora vai abrir, porque a minha irmã Tomara, tá vendo isso. Deus, Tomara, em nome de tomara. Jesus. Vamos orar, gente. Pra Preciso da minha cadê? netinha aqui comigo. Gente, é isso. Esse é o primeiro podcast. Foi incrível. Number one. Olha só, pensamos que não iria fluir, mas Deus, na sua espontaneidade, Tava tenso nos aqui, deu mas espontaneidade. o Lê vem- Tudo Amém. aconteceu da melhor forma possível. Eu não tô travou feliz. nada. Você tá ficando especialista em podcast e ajudando Tô. os novos podcasteiros. Eu acho que eu vou abrir concorrência de vocês, hein? O Lecast. Lecast. Mas antes da gente terminar, Lê, eu queria que você deixasse assim uma mensagem final, lógico, mas o que você dá de sugestão de leitura, né? Lógico, a palavra de Deus, a Bíblia em si, ela já basta para nosso alimento sólido, consistente para nossa fé, mas qual é um livro assim que você dá uma sugestão? Eu sei que eu tenho o seu livro. Não, Faça o fala que aí der na antes, telha. rapidinho, jabazinho dos seus livros, Pô, né? Muito bom. Gente, faça o que der na telha. Você É tem o os nome livros do aqui no livro. Instagram? Não, né, Lê? Não deve Faça- ter em algum lugar aí. Faça o que der na telha, é muito bom esse livro. Faça o que der na telha é o meu segundo livro. Esse livro eu te ensino muito a como herdar o reino, tomar posse do governo que Deus te deu. Não deixar a vida te levar, mas você levar a vida que Deus quer que você leve. Amém. E meu primeiro livro, depende do ponto de vista, é o Evangelho da Graça, te dando a ótica de Deus acerca de tudo. Ou seja, eu peguei 3 personagens que viveram vidas terríveis, e se eles fossem seu vizinho, você ia falar que esse cara não tem um propósito com Deus, mas Deus mudou a vida desses homens, e esses homens se tornaram
grandes heróis nas Sagradas Escrituras. Então eu uso a ótica de Deus para com que a gente veja tudo com mais esperança, graça e misericórdia. E eu tenho um outro livro que eu participei com muitos outros autores, que foi um livro muito legal também, o Manifesto. E tenho alguns no forno, estão para sair, quem sabe. nós cara, também, pelo né? amor de Deus. Tem alguns. Mas tô esperando o time de Deus para mim, para lançar isso aí. E um livro que eu costumo indicar se chama Uma Vida com Propósito. Eu acho que eu amo todo esse livro, cristão do Capinha deveria ler Verde, esse né? livro. Se não leu, tinha que ler. E se já leu, deveria fazer a cada 2 anos esse propósito de novo. É um propósito de mais de 40 dias. né? Parece que ganha mais 2 dias, eu não tenho certeza. Achei aqui uma imagem aqui do livro. Aí, ó, esse é esse o aqui meu, é o- depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. E- Top. E, gente, é tão incrível esse livro, porque ele te dá... O livro... não esse o meu aí que tô falando agora. Eu tô falando Do propósito. Uma Vida com Propósito. O livro mais traduzido, para o maior número de idiomas, depois da Bíblia, é esse. Ah, é? É um livro do Olha Rick que Warren. interessante. E eu acho que todo cristão deveria ler esse livro. É um livro muito poderoso, muito potente. E é um livro para primeiros passos ou para ensinos elementares. Então, se alguém precisa relembrar ensinos elementares, esse livro é bem-vindo. E se alguém precisa Se alguém entender... voltou pra Jesus, se alguém, né? E se alguém tá renovou a meio fé. triste, tá meio frio, ele deveria ler isso novamente. Eu acho que esse livro é essencial. E ele te traz uma disciplina, né? Porque como eles são dias de propósito, você vai pega responder uma perguntas, você pega a rotina, e isso te ajuda a voltar pro Aprende a fazer devocional. devocional, né? É. Quem não sabe, ou quem Sim, tá longe. quem não sabe, quem se perdeu, esse livro é muito bom. Então eu, com certeza, leria esse livro. E para as pessoas que querem governar, tem um livro, gente, chama Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Ah, um vermelhinho, né? É pequenininho, pequeno, né? Eu tenho esse é livro. fabuloso. E ele desmistifica todo esse levante do bundamolismo que vem sobre a vida. Vitimismo. Bundamolismo. Bundamolismo é um movimento que toma a vida de tantas pessoas. Eles reclamam de tudo, Vida, mas nossa. nunca tem a autorresponsabilidade de Não saber. toma a rédea pra fazer o Nunca negócio assume o BO, né? acontecer. Então esse livro também é animal. Agora, nas escrituras, eu estudaria, se você quer entender o propósito do podcast aqui, se fosse você, eu estudaria o livro de Neemias. No ano de 2011, eu estudei por 1 ano o livro de Neemias. Eu não preguei nenhuma vez, mas eu fiquei estudando os princípios de liderança que Neemias aplicou. E Neemias não é um livro grande, né? E você tirou Pequeno. muita coisa, então, lá de lá, Muita hein? coisa. Essa muito. ideia de livro pequeno, livro grande, cara, você que tá com preguiça de ler a Bíblia, cara, pega um livro e leia, se comprometa a ler Pega os Neemias, evangelhos. pega Neemias, Sabe, vai não ler. vê a Não, Bíblia. Neemias vai dar um boost na sua liderança. Eu tenho uma mensagem chamada Empreendedorismo Cristão. Assiste lá, galera. Depois você Seu- arrasta pra seu cima canal- aí. O seu canal é Leandro Barreto? Leandro no YouTube? Barreto. Leandro Barreto, pra tudo quanto é lugar, você vai me achar lá. E escreve lá pra mim, compartilha, fala que você falou Isso. comigo e que você interagir. me ouviu aqui. E na verdade, o livro de... Eu escrevi essa mensagem e eu nunca preguei. Eu acho que 9 anos depois eu fui pregar lá pela primeira vez. E eu falo de todos os princípios de liderança que eu vi naquele livro de Neemias, que foi fabuloso. Neemias simplesmente, gente, ele fez um povo que não era apto se tornar especialista na reconstrução de uma cidade. Cara, Envolveu todos, né, cara? Não, Sim, cara. Nem ele era apto, porque ele era um mordomo, né? sim. E nem a galera que tava com ele era Não, apta. e ele Então, usou tipo várias assim, técnicas, várias estratégias. Por exemplo, o vinho que ele acessava, ele compartilhava para otimizar e potencializar e estimular as pessoas. A carne que era dele, ele bancava para ser um momento de celebrar e festejar. Ele tinha princípios do tipo, não fazer um saia... churrasco pro povo. Fazia. Ele tinha princípios do tipo, não saia reconstruindo o muro de maneira aleatória. Saia e reconstrua na frente da sua casa. Ou seja, cuida da sua vida. Primeiro. Dos seus problemas. Depois. Para depois você mudar a história da sua Olha cidade. Olha aí. Olha aí. Então ele uma hora ensinou padeiro, cozinheiro, podcasteiro. Ele ensinou todo mundo a reconstruir muro. O diabo mudou a estratégia, ele pegou uma arma para se defender. O diabo mudou a estratégia, uma buzina para avisar outras pessoas. Então, visão que muda morre.
Estratégia que não muda, mata a visão. Coisas que eu aprendi no livro de Neemias. Olha só. Então leia, pesquise. Tem gente que não quer ler o Velho Testamento porque fala que é passado. Tem já gente que não passou. quer mais ler a Bíblia, né? Fica fazendo pergunta pra gente tola. Pode tatuar, pode... É o Bob Esponja. Né? Por quê? Porque não lê a Bíblia. Daí fica fazendo essas perguntas tola pra gente. Então, galera, se você quer, né, mudar de vida, ativar no Senhor, você tem que ler a Bíblia, sabe? Porque tudo tá lá. Tá Por tudo mais lá. que, né, tem muita gente que gosta de só ouvir podcast, pregação, tudo, mas tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia, Deus vai te dar a revelação direto do Pai. Então, não adianta só ouvir podcast. Vamos ouvir a gente também, compartilha esse podcast pra Sim. galera, pros amigos. Lê, super obrigado, viu? por Eu que estar agradeço. aqui. Deus abençoe Muito vocês feliz. poderosamente. Obrigada por nos ajudar aí a passar o nervosismo. Eu botei fé em Chosen Cast viu? e os caras receberam uma palavra de Deus e já saíram fazendo. Não, um mês, assim, aqui o negócio tá fast. É a América tá. Meu Deus. Não é, não. É, o É Espírito, isso aí. É o Espírito Santo. É que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. A gente vai empurrar você a sair da sua zona de conforto, a fazer o que Deus tem te chamado, a descobrir não só o seu chamado, mas a sua vocação. Tem gente que está vocacionado para ser padeiro, como eu falei, para cortar grama, para ser mãe, mas faça o seu melhor dentro do que Deus te colocou. Não espera só, não, quando acontecer isso, quando me derem um microfone, quando me derem visibilidade. Né? Não confunda que você tem que ser visível para fazer algo, mas faça, porque Deus está com você em todo o tempo. Obrigado, Lê. Lê quer falar alguma coisa? Não, só Pedir da quero galera, agradecer. acessem lá, @chosencast. Tô perdido aqui agora, que é tanto botão. Vocês estão aí de boa, né? Mas aqui a missão é forte. Mas eu queria agradecer mais uma vez aí, Lê. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição. Amém. Por nos incentivar. Exatamente. E a gente agradece aí se você que está participando desse primeiro episódio, compartilha aí com seus amigos, compartilha com quem Vai lá no tem nosso- com quem você sabe que o coração tem queimado para levar o evangelho além, para impactar na sua cidade, na sua casa, na sua igreja. E é isso aí. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe todos, que Jesus possa tocar no coração e despertar. E pode ter certeza que você também é um chosen, né? É uma palavra meio americanizada completamente, é um escolhido de Deus para impactar aí na sua cidade, na sua família. Fiquem com Amém. Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu, galera. Até a Valeu, próxima galera. semana. Fica com Deus.